Começa agora, Meteora Cast, o podcast oficial do Meteora Comics. E aí, meus nobres, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Pedrox e eu estou fudido e mal pago. E aí, Marreco aqui, e eu tenho que dizer que anões são fodas. E senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Meteora Cast. E pessoal, eu chamei o homem, the main man, a grande estrela que, cara, deu as caras aqui no Papo Fantasma. Quem escutou o programa sabe que o Marreco, pra quem não sabe, ele é autor e ele tá desenvolvendo uma grande história, um grande universo, um world building fantástico de personagens que, cara, é fantástico, é maravilhoso e extremamente interessante. A galera que escutou o Papo Fantasma, se você não escutou, por favor, escute. Viu que foi um programa do caralho e viu que o Marreco tem um puta de um conteúdo interessante pra abordar e comentar com a gente com questão de história, storytelling, personagens, criação de mundo e todos os processos que estão presentes na criação de uma grande história. E com isso, vendo o grande potencial que o Marreco tinha, eu decidi chamar ele para gravar esse programa de hoje, onde nós vamos contar e mostrar para vocês o passo a passo, né? Essa parte mais técnica e talvez considerada por muitos até um pouco mais chata de você construir e desenvolver uma boa história. Porque, gente, não é tão simples assim você contar uma boa história. Para alguns pode até parecer, mas, cara, você tem olha os aspectos que tem uma história. Você tem os personagens, o que move os personagens, o drama, a simbologia, o plot twist. Você tem o que motiva o personagem, as motivações, a jornada do herói. Você tem até detalhes mais técnicos como simbologia das cores, teoria das cores, metalinguagem, e plot twist, como criar um vilão, um antagonista, e todos esses assuntos que, cara, moldam e fazem você ter a experiência final que você ama em seu filme favorito, ou em sua obra favorita. E, pessoal, hoje a gente vai dizer e construir e mostrar pra vocês o passo a passo do que você deve fazer e como você deve prosseguir e que erros você não deve cometer, né? Eu, pra quem não sabe, eu sou autor da Meteora Comics. Eu crio meu vasto universo de personagens, meu vasto universo de heróis e que basicamente está na luta desde acho que 2022, se eu não me engano, produzindo, criando, tentando trazer os heróis, o universo mais interessante possível para vocês. Atualmente, lógico, eu fiz um hiato determinado para lidar com outras coisas da minha vida pessoal, mas que isso não me impede de desenvolver outras grandes histórias. Como, por exemplo, para quem não sabe, eu estou desenvolvendo um spin-off de Freedom, junto com o James Gunn do Black Parade. E eu também estou desenvolvendo eu estou planejando desenvolver um spin-off com o João Adalto, de Anormal. E eu estou também desenvolvendo um crossover da Meteora com o Cronos. Então, assim, o universo Meteora está meio que paralisado nesse momento, mas eu não estou parado. Estou sempre produzindo alguma coisa, sempre desenvolvendo alguma coisa e sempre trabalhando com isso. Porque, cara, desenvolver histórias é foda, criar personagens é foda, é muito gostoso mesmo. Sim, isso é um fato inquestionável. Tem alguma coisa pra dizer, Marreco, sobre isso? História, seu desenvolvimento de personagem antes da gente começar? Bom, vamos começar por uma notícia que eu acho que eu acabei dando no último podcast, mas eu vou refazer aqui, caso eu não tenha dito anteriormente. Mas a obra Paradoxo, da qual eu apresentei no último podcast, ela teve uma parada total. Por quê? Aconteceu dessa obra ser grande demais, muito grande mesmo. O próprio artista responsável pelas artes do quadrinho disse, cara, isso aqui que você está escrevendo é nível One Piece. Você tem que começar pequeno. Cria uma história menor, porque isso é grande demais, é muito ambicioso para alguém que não tem tanto público. Então o Paradoxo, por enquanto, parou. E eu agora estou focando numa nova obra, medieval / fantasia, focado em um personagem muito inspirado em Guts, de Berserker, e em outros personagens também, no nosso cartaz favorito, o Wolverine. E eu quero muito apresentar isso para vocês algum dia. Tem algumas artes que eu posso mostrar, mas eu não sei se dá para colocar no podcast. Qualquer coisa, você me passa no PV que eu coloco o comando pro editor. Ok. E vamos lá. A gente vai começar aqui com eu separei alguns tópicos, 10 tópicos que provavelmente podem se estender para mais, com temas muito interessantes que, cara, eu acho que pode ter uma boa conversa. O primeiro deles, já vamos chegar logo com o principal. O que separa de um roteiro bom de um roteiro ruim? Marreco, você quer começar? Sim. O que separa um roteiro bom de um roteiro ruim é o quanto tempo você
pegou para escrever ele e o quanto você estudou para fazer antes do roteiro. Porque muita gente que vai começar a escrever uma história tem o problema do branco, ou não conseguir teclar nada, não sai uma história, não sai nem um texto, nem uma linha de escrita. Por quê? Você não estudou antes. Se você não tiver uma ideia, um chão para você pisar, para você escrever essa história, você vai ficar realmente naquela paralisia de escrita. Você não vai para frente. Vou dar um exemplo. Peraí, se você me permite. Uhum. Eu vou escrever uma história sobre fantasia. Beleza, que tipo de fantasia? Algo mais pé no chão ou algo mais fantasioso? Se você vai escrever uma história, por exemplo, sobre fantasia com cavaleiros medievais, seria interessante você dar uma olhada antes, uma estudada antes, por exemplo, em histórias da época, como é que era a sociedade naquela época, como era a cultura naquela época, você ter contato com histórias naquela época, por exemplo, os contos arturianos. Um exemplo disso, que eu posso dar pra vocês, o conto do Cavaleiro Verde, que é uma puta de uma história foda, é uma história fantástica, um filme que, assim, o filme do Cavaleiro Verde, ele pode ser bom ou ruim, mas dependendo de quem assiste, mas, cara, é um filme do caralho, isso tem que admitir. E é um estudo que você, o ouvinte que tem interesse em escrever uma história, você tem que fazer, porque você não pode escrever algo sem você ter uma base. Por exemplo, eu quero escrever uma história do Batman. Beleza. Você quer escrever uma história do Batman sem você conhecer nada do Batman ou você conhecendo alguma coisa do Batman? Porque tem diferença. Você não pode estar escrevendo sobre o Batman sem você ter uma noção de o que é o Batman, quem é o Batman, o que envolve o Batman, o que envolve a mitologia dos personagens, quem são a motivação dele, quem tá com ele, entendeu? Os princípios. Porque, assim, esses são fatores que provavelmente vão definir se sua história vai ser boa ou ruim. Você pode ter o direcionamento que você quiser com a sua história. Você pode ter o direcionamento que você quiser. Mas você tem que pesquisar e entender, fazer todo um estudo geral para você ter uma referência dos temas que você tem em mente para você aplicar e criar a sua história. Sim, isso é fato. Por exemplo, eu antes de escrever Age of Darkness, que é o livro que eu estou escrevendo agora, ele foi inspirado na obra do meu amigo, o Kibe. Ele foi inspirado naquele universo que é medieval, meio Game of Thrones, com um pouco de magia. Tem ali magia em Game of Thrones, mas não é tão forte quanto no universo dele. E eu tive como inspiração aquilo ali, porque eu estava com vontade de escrever algo já fazia muito tempo. Eu estava focando muito no roteiro do Paradoxo, muito mesmo. Eu mudava o tempo todo a história. Era uma história melhor que a outra. O Kibe mesmo já disse que eu joguei roteiros inteiros que eram muito bons só porque eu era muito perfeccionista, sou muito perfeccionista. E para criar o universo de Age of Darkness, eu me inspirei muito em Elden Ring, Bloodborne, Dark Souls e Berserker principalmente. O protagonista é muito inspirado no Berserker, no personagem de Berserker, que é o Guts. E, cara, é sempre bom você ter essas referências, porque com base nessas referências você pode criar algo original. Por que às vezes assim, o que eu quero dizer? Vamos lá, até me perdi aqui um pouco. Gente, não há nada de errado você pegar um personagem de referência para você criar algo novo, você basear o seu personagem. Só que o único problema que vocês têm que somente ter é o seguinte: ok, que ponto eu posso criar esse personagem e deixar ele mais interessante possível para que ele não seja taxado como cópia e ser o mais original possível? Exemplo, eu quero criar um personagem que seja uma mistura por exemplo, do Ferris Bueller, eu esqueci o nome daquele rapaz que tava com o Dr. Brown de Volta pro Futuro, e no Peter Parker. Não esqueci o nome dele. Mas sei de quem você tá falando. O Marty McFly. Marty McFly, esse aí não existe isso. Você pode criar um personagem que seja inspirado nessa gente. Você realmente pode. Mas você tem que ter uma noção que você tem que pegar essa galera como base pra você desenvolver algo novo. Porque esse personagem tem que ser rico, tem que ser interessante, tem que ser fascinante. Porque se esse personagem não for interessante, não vai prender a pessoa, não vai prender o leitor ou a pessoa que tá vendo ou assistindo a obra a querer se interessar pela sua jornada, ainda mais se ele é o protagonista. O seu protagonista tem que ser interessante. Sim. Ele não precisa ser perfeito. Entenda, ele não precisa ser perfeito. Ele tem que ser interessante o suficiente pra a pessoa que tá vendo assim, tipo, poxa, esse cara aqui é foda. Eu quero ver a sua jornada, quero ver aonde ele vai. E uma coisa, quando eu digo jornada, gente, eu não tô imaginando, não tô dizendo pra vocês que, porra, é uma epopeia. Porra, é uma jornada do herói. Gente, às vezes uma jornada que eu digo é uma jornada simples, às vezes é algo pé no chão. Vou dar um exemplo. Um exemplo bem simples que eu vou dar pra vocês cara, fugiu aqui agora, mas
Às vezes pode ser uma jornada bem simples, ou às vezes pode ser uma jornada bem, nossa, cheia de gratitudes, cheia de elementos, uma jornada longa. Muito épica. Muito épica, tipo, algo nível Senhor dos Anéis. Mas às vezes por exemplo, você pode ser bem simples. Oi. Eu vou citar, por exemplo, quando eu estava começando a aprender a escrever algo mais realmente refinado, que antes eu escrevia por escrever, eu não tomava tanto cuidado com as palavras que eu ia usar, eu não tinha um vocabulário muito amplo. Então, o Kibe, ele me ensinou, cara, o maluco foi meu professor. Pra quem não sabe quem é o Kibe, é o Vlad, do Twitter, o pessoal não deve conhecer, mas quem não conhece, pelo amor de Deus, siga esse cara, ele é muito bom na arte e é uma pessoa maravilhosa. E ele falou, primeiro, antes de você realmente engrenar na escrita, você tem que ter o português bom, um português maravilhoso. Porque uma descrição mal feita pode levar a uma interpretação errada do que você quer passar para o leitor. Verdade. E também tem outra coisa, que muita gente que vai começar a escrever pela primeira vez, leva ao pé da letra, eu quero escrever uma história épica, nível Senhor dos Anéis, qualquer outra obra que vai muito mudar a sociedade, vai mudar o mundo literário para sempre. Cara, já vou te adiantar. Não é assim que funciona. Tipo, todo mundo tem. Vou tacar um balde d'água em você. Foque em histórias pequenas, em contos. Começo, meio e fim. Pode deixar um fim aberto? Pode. Mas aí vai de você. Vou dar um exemplo de um exemplo que o Marrego tá falando. Quem conhece, quem é inscrito de velha guarda do dossiê do Felipe, sabe que o dossiê do Felipe, ele fazia contos de terror. Esses contos de terror, acho que tá na Fábrica de Pesadelos, acho que é um canal secundário dele. Gente, as histórias dele têm início, meio e fim. São contos curtos, são contos que você pode fazer. Poxa, não precisa ser uma puta de uma história longa com mais de 10 mil palavras, não precisa ser um Witch a coisa. Mas, cara, foque em histórias curtas. Se você não quer escrever uma história curta, faça uma história simples. Às vezes o segredo está na simplicidade. Vou dar um exemplo. Um exemplo de uma história bem simples. Cara, Rock Balboa. Rock Balboa é uma história simples, mas é uma história incrível. Uma história que te marca. O personagem é muito bem escrito. É uma história cheia de valores, onde você fica o seguinte: caralho, eu quero ver mais sobre o Rock. Eu quero ver mais sobre a jornada desse personagem incrível, vivido e criado por Sylvester Stallone. Entende? Isso é uma história simples, que é o quê? É um cara fudido que veio lá do... acho que não sei se era Pensilvânia, não sei de onde que o Rock era. É um cara fudido bem lá de baixo mesmo, morando na periferia, nas partes pobres dos Estados Unidos, que teve a oportunidade de enfrentar o campeão nacional de boxe. Enfrentar de igual para igual. Onde o cara enfrentou tudo, enfrentou a insegurança, enfrentou ele mesmo, enfrentou o Estado, enfrentou tudo que era contra ele para lutar, para lidar com o seu destino final. E, cara, o Rock arrasou. Bem, lógico, pra quem não sabe, no final você viu a versão legendada, o Rock perdeu pro Apollo. Mas assim, foi a vitória mais difícil que o Apollo teve. Foi 14 rounds de pura porrada. E o Rock aguentando em pé. Mas a gente, não, eu consigo. E no final ele vai lá e procura Adrian. Cara, isso é emocionante. Você vê a cena é realmente emocionante. E, cara, o Rock, ele é uma história simples, mas que qualquer um pode contar. Você pode contar uma história simples, ouvinte. Não precisa ser uma puta de uma história épica. Foca no simples. Você tá começando agora? Fica no simples. Alan Moore começou no simples. Porra, Alan Moore... Pode dizer. O Alan Moore é um dos escritores mais fantásticos de quadrinhos que acho que, porra, se for o mais básico dos quadrinhos, conhece. Porra, se é isso, então, se até ele começou no simples, por que você não? Você tem essa humildade pra você começar pelo simples? Eu tenho. Eu só não tive orientação, mas eu tenho pra começar no simples. E você? O que você vai comentar, Marrego? Eu tive muito problema nessa questão de começar a querer escrever uma história. Quando eu comecei a escrever Age of Darkness, ele era para ser uma história épica. Era para ser uma história muito grande. Deu mais de 90 páginas. Muita coisa. Eu passei noites escrevendo. Só que aí eu comecei a notar que essa ambição para aquela história, ela estava ficando tão grande que não estava tendo tanta graça. Os personagens apareciam, eles não eram bem trabalhados, bem apresentados. E agora que eu comecei a escrever o conto, que ele vai ser adaptado como um quadrinho futuramente, ele tá mais sucinto, ele tá mais gostoso de ler, os personagens, você consegue interpretar aquele personagem daquele jeito. Por exemplo, uma das coisas que não é dita no quadrinho, no roteiro, mas o personagem principal não usa espada, por quê? Não, ele prefere usar a mão pra dar soco, ele é um Rock Balboa medieval. Não, a mão dele, o peso da força do fechar na mão dele é tão grande que ele quebra. E esse momento é apresentado sem dizer uma palavra. Você nota que o cara não tem
ele não tem aptidão, quer dizer, tem aptidão até demais na força física dele para causar aquele dano. Por exemplo, uma das coisas que muita gente faz, comete muito erro, eu cometi esse erro muito quando comecei a escrever, é deixar óbvio demais algumas coisas. Você começa a escrever que o personagem tal se sentiu daquele jeito. Às vezes você escrever a cena, um quadro com aquela cena, diz mais palavras naquele silêncio do que um texto dizendo que o personagem sentiu tal emoção ou passou por tal situação. É muito mais interessante, assim. É a famosa regra que eu gosto de dizer do show, don't tell. Mostre, mas não conte. Às vezes, você só mostrar é muito melhor do que você dizer. Você demonstrar que o cara está triste de uma certa forma e deixar e construir toda uma cena onde gera um impacto é muito maior do que apenas uma descrição simples de Pedro está triste, o Marreco está triste, Anderson está feliz. Tipo, isso tira toda a vibe e a graça que tem. Então construa, mostre, mas não conte. Essa é uma das regras que eu gostaria de dizer primeiro para você, ouvinte. Mostre, não conte. Às vezes você mostrar mais, demonstrar mais, é melhor do que você contar. Se você tá fazendo um filme, não sei se alguém aqui tá fazendo audiovisual, tem que fazer um filme, é melhor você mostrar do que você contar. Porque, vamos ser sinceros, uma das coisas que brocha muito a espírito de uma história é você fazer diálogos expositivos. Tipo, se você não tá se tratando de algo extremamente muito complexo e que, é realmente algo denso demais e complexo demais pra você ser mostrado, ok, tudo bem você fazer um diálogo expositivo explicando o que tá acontecendo. Não sei se você, mas você tem que fazer isso de uma boa forma. Pega o leitor na hora. Eu pego o leitor, mas quando eu digo leitor, gente, tô pegando um cara que tá vendo um filme, tá vendo um desenho, tá lendo um mangá, um quadrinho, essas coisas. Então, quando eu digo leitor, eu tô pegando todas essas pessoas em geral. E gera um sentimento e ajuda a você criar um impacto, entendeu? A criar um sentimento na pessoa que está consumindo aquela obra. Sim, verdade. Nossa, agora me deu um branco. Eu tava falando de um personagem mentalmente. Uma das... Nossa, me fugiu. Deu branco, droga! Eu perdi o foco aqui. Tava prestando atenção na imagem do PC e eu comecei a pensar no quadrinho e deu branco. Bom, uma das coisas que muita gente tem dificuldade é a exposição demais do texto. Se diz demais o que passa. Uma das coisas que você pode usar para fugir isso, ou tratar isso até de forma normal, é no roteiro. Num roteiro você tem que dizer com todas as palavras possíveis o que o personagem vai estar sentindo naquele momento, para a pessoa que vai fazer a arte saber deixar o personagem com a expressão desejada, o ambiente desejado e que saiba colocar um momento. Então, é realmente um cuidado maior quando se trata de escrever, porque muita gente no começo é expositivo demais. Eu fui uma dessas pessoas. E uma das coisas que, assim, ouvinte, você sempre tem que entender uma coisa. Sempre entenda isso. Até é bom que eu lembrei disso aqui agora que eu queria comentar. Todas as histórias que você vai ler, vai consumir, elas sempre têm esses tipos de conflitos. Um exemplo. Um conflito na literatura clássica é marcado pelo quê? O homem contra a natureza, o homem contra o próprio homem e o homem contra Deus. Sim. Um conflito numa literatura moderna, o homem contra a sociedade, o homem contra ele mesmo, o homem contra o sem Deus. Sem Deus é, digamos assim, não existe Deus, é algum ser do abismo que, sei lá, ou às vezes o sentimento de não ter Deus, depende, vai da forma como você interpreta, ou como a obra cristalina interpreta isso. E você tem o pós-moderno, que é o homem contra a tecnologia, o homem contra a realidade e o homem contra o autor. Então esses são conflitos que você geralmente pode encontrar em muitas obras da ficção. Eu acho que nessa descrição que eu acabei de dar, você provavelmente encontrou alguma obra que se encaixa nesse tipo de conflito. E é muito comum isso acontecer. Por exemplo, cara, Clube da Luta e Coringa. Você tem um homem contra a sociedade. Por exemplo, em Django Livre você tem o homem contra o homem, ou Sim. o homem contra a sociedade, não sei. E, cara, você tem diversos outros conflitos em filmes e séries que são marcados por isso. Então, mas Pedro, eu posso seguir esse tipo de conflito, ou posso fugir disso? Você pode. Não estou falando que você é obrigado a fugir ou a escrever nesses moldes. Mas você tem que entender que, às vezes, esses conflitos estão presentes. Às vezes não. Às vezes, a maioria do tempo, isso acontece. Dificilmente eu encontrei alguma obra que fugisse, não tivesse esse tipo de conflito numa obra ficcional ou numa obra de não ficção, mas geralmente são marcados por esses, podemos dizer,
9 conflitos? Acho que sim, 9, né? É 9. Então, tenha em mente isso, sabe? Esses são os principais conflitos que tem na literatura. Você pode pegar um desses temas, às vezes abordar, pra pegar e desenvolver algo muito foda. Tipo, às vezes, gente, só você ter uma base, você pode desenvolver muita coisa. Por exemplo, eu quero criar uma história de uma aranha. Beleza, vai ter uma história do que... Não, vou dar um exemplo melhor. Eu quero criar uma história de uma coruja. Beleza, você vai ter uma coruja como protagonista. E o que você quer mais? Eu quero criar uma história de uma coruja guerreira que ficou órfã. Beleza, e com isso você pode desenvolver... Cara, você pode desenvolver uma origem dos Guardiões. Eu achei que essa é uma origem dos Guardiões mesmo. Eu já ia até citar. Entendi. Então, às vezes, você ter só um básico de uma ideia te ajuda pra caralho e te permite você ter infinitas possibilidades. Ai, eu quero criar uma história do samurai, de um samurai indo pro futuro. Beleza, pode fazer isso. Trabalha isso bem que você vai ter o Ronin do Frank Miller e o Samurai Jack. Seria interessante. Ai, eu quero imaginar os cavaleiros da Tábula Redonda do Rei Arthur no futuro, em reencarnações em novos corpos, lutando contra uma bruxa maligna, um dragão gigante, uma manifestação do mal. Prazer, você tem que ter a melhor experiência. Não, pior que uma HQ, realmente existe, chama Camelot 3. É uma HQ foda. É uma das primeiras HQs do selo Vértigo, recomendo muito, você vai adorar. E... Cara, uma das coisas que eu mais uso quando você vai citar a mesma coisa, desculpa, te cortei. Não, de boa, pode continuar. Não, fala. Eu ia falar que uma das coisas que eu mais uso, mas não com muita continuidade, mas que eu gosto de usar pra ter um momento de surpresa, é a arma de Chekhov, que é você colocar um elemento. Colocar um elemento no começo da sua obra para quando em um momento chave você usar aquilo e a pessoa fala, caralho, é pra isso mesmo que ia funcionar. Um dos exemplos, que agora não me lembro o nome do filme, mas tem uma cena com um lança-míssil, o protagonista do filme tá fazendo uma cena de um filme com um lança-míssil, matando, lança-chamas, matando um monte de alemão, e depois, próximo do final do filme, ele usa aquele lança-chamas que ele usou no set de filme contra as pessoas que estão tentando matar ele. Agora não me lembro qual é o filme, as pessoas que estão ouvindo provavelmente devem lembrar. Agora não me lembrei. Eu vou dar então, a arma de Chekhov é uma das coisas que mais gosto de usar. Pode dizer. Um exemplo que eu gostaria de dar é o filme A Procura da Felicidade. Um puta de um filme foda do Will Smith, que, cara, se você tá num dia ruim, aquele filme é pra você. Que, cara, é o seguinte, um exemplo de arma de Chekhov. Você tem o cubo mágico. O cubo mágico que você viu que a esposa do Will Smith no filme deu pro filho dele pra ele brincar. E você vê aquilo ali como se fosse, nada demais, é um cubo mágico, tipo, não tem importância nenhuma. E conforme a direção e a história vai decorrendo, você vê que o Will Smith tá brincando e tá desenvolvendo, tá brincando, tá tentando entender aquele brinquedo complexo que é o cubo mágico. E ao decorrer do filme, um pequeno spoiler, foi graças ao cubo mágico que ele conseguiu uma oportunidade de ter um emprego. Então, esse é um exemplo de uma arma de Chekhov. Um exemplo, se você tá vendo um objeto ter uma atenção demais no filme do que o normal, você pode perceber que ele vai ser usado. Porque não tem como você pegar, o diretor bota a porra de um foco numa pistola num filme inteiro, vai lá, ele te deu uma pistola na sua mão, beleza, olha só. Tem uma pistola aqui com uma calibre 44, uma 38 aqui, aí fica lá babando o ovo da pistola o tempo todo no filme. Beleza. Pra no final o cara não usar, tipo assim, você pode até fazer uma piada que tipo assim, o protagonista no momento do filme ele vai usar a pistola pra atirar. Beleza. Ele vai atirar a pistola quebra. A pistola não tem bala. Isso você pode usar, claro. Mas, cara, você deu foco naquilo ali pra você não usar, é sacanagem. Então, ó... Eu chamo de furo. Você apresentou a arma, Chekhov não usou. Mas você considera isso um furo de roteiro? Não exatamente um furo, mas apresentou algo e não utilizou aquilo. Ele deixou de lado. Aquela arma que ele poderia usar no momento mais oportuno. Acabou que não deixou, entendeu? Não usou. Aproveitando que a gente tá falando de furo de roteiro, Marreco, explica pro ouvinte o que é um furo de roteiro, por favor, dê um exemplo. Não, o que eu tinha pensado aqui é um retcon, mas não tem a diferença entre retcon... Explica o que é retcon pros ouvintes. Primeiro, vou focar no roteiro. O furo de roteiro é uma lacuna ou inconsistência na história que é contada. Por exemplo, em uma cena você apresenta um personagem, esse personagem tem uma espada, ele é conhecido por ser muito poderoso, e na primeira batalha que ele é apresentado para lutar, para mostrar o quão poderoso ele é, você não construiu o personagem para ser fraco, mas pelo o seu furo, você acabou deixando o personagem apanhar ali, e o personagem que era para ser forte, você construiu ele para ser poderoso, tipo um Barba Branca das ideias, você acabou por um erro seu, um erro de roteiro, não sei se é o melhor exemplo, acabou deixando o personagem fraco, ou que,
vai acabar andando contra o fluxo do que você estabeleceu inicialmente. Ou vou dar um exemplo um pouquinho mais simples. Vamos lá. Você botou num personagem de um filme que a cor dele favorita é azul. E ao longo do filme ele diz que a cor dele favorita é azul. Aí chega num momento do filme, perto do clímax ou perto do plot twist, do nada ele diz que a cor dele favorita é rosa. Sim. Ou famoso caso. Vamos dar um exemplo. O cara baba o ovo o filme inteiro dizendo que a cor favorita dele é azul. Não, que eu amo azul é foda, eu amo azul, farei amor com azul. Azul é a melhor cor favorita de todos os tempos. O cara tá com uma camisa rosa. Contraditório e um furo. Então. Agora, sobre a parte do retcon, é você alterar o que já foi estabelecido inicialmente na obra. Por exemplo, se você tá a minha obra mesmo, do Age of Darkness. No começo, o personagem Draco, ele tem uma força brutal. O cara consegue rasgar uma pessoa no meio só com a força das mãos. E aí, do nada, de uma cena pra outra, o personagem começa a usar a espada. Sendo que já foi mostrado anteriormente que ele não pode usar aquilo porque ele quebra. Ele é forte demais para qualquer arma já construída pelo ser humano conseguir cortar. Ele não corta arma nenhuma, é só suas próprias mãos. Então, o retcon é você desconstruir o que você já fez lá no comecinho da sua obra. É você tentar forçar uma história diferente do que você já criou. Você está tentando mudar o caminho que você já está brilhando, entendeu? Isso é um belo de um exemplo. E eu recomendo você... Assim, retcons são bons pra caralho. Mas, ouvinte, se possível, tenta evitar furo de roteiro. Tenta, o máximo que você puder. Porque, às vezes, você evitando furo de roteiro, você evita tanta dor de cabeça. E, às vezes, críticas negativas pra sua obra. E, às vezes, é um errinho tão bobo, mas tão bobo que pode pegar a sua grande história e acabar com a experiência que o leitor pode ter com ela, entende? E isso é algo que pode acontecer em qualquer lugar. Gente, God of War pode ter, Resident Evil pode ter... Eu tô pegando Resident Evil e God of War porque são exemplos que a gente tem muito nos jogos. Quem já viu aqueles vídeos do MF ou do Articus, por exemplo, contando o seguinte: tudo de errado com Marvel's Spider-Man, tudo de errado com God of War Ragnarok, ou tudo de errado com o jogo X ou Y. Gente, veja esses vídeos, porque esses vídeos, por mais que tenham um cunho humorístico ali no meio, há sim pontos ali que você pode ver que claramente demonstram furos de roteiro que estão presentes nas histórias. Então, se você prestar atenção nesses furos de roteiro, você consegue fazer uma história bonitinha, circular, com início, meio e fim, perfeitinha, limpinha, sem, digamos assim, sem ter falhas, podemos dizer assim. E eu recomendo você frisar nisso, sabe? Outra coisa que eu gostaria de comentar também, o Marreco, conta pra gente o principal. A gente vai contando o básico pra vocês, tá? Isso aqui, nós não somos especialistas, estudiosos da literatura, nós somos fãs que gostam da área e estudam o máximo que podem, e para tentar desenvolver o melhor trabalho possível. Então, gente, a gente tá aqui te oferecendo o básico pra você se guiar, pra você não cometer erros e você ter o que estudar, tá? Eu trabalho mais na área de escrita, de quadrinhos e literatura no geral, e o Marreco só fica só em literatura, né, Marreco? Você escreve mais o que? Eu entro um pouco nos dois, tanto no roteiro quanto a literatura, e um pouco de... Como é que o nome chama? Storyteller, mas é bem feio, não vou nem ter coragem de mostrar aqui, porque realmente é aquele storyteller muito fraquinho, só pro artista mesmo ter a noção do que ele constrói na cena. Um pouco dos três. Marreco, conta pra gente o principal. O que é a jornada do herói? Cara, é um tópico que vai tomar muito tempo. É um tópico que eu gosto bastante. Eu estudei bastante na época que eu estava começando a escrever minhas próprias histórias, sair do mundo de RPG para focar nas minhas histórias. E a jornada do herói, vamos colocar aqui bem basicamente, eu tô bem por cima porque eu não decorei como tudo é feito. E basicamente você tem um personagem, ele não tá no seu ápice, ele não tá forte, ele é chamado para uma jornada. Vamos colocar o exemplo aqui de exemplo, Senhor dos Anéis e Hobbit, por favor. Aí, pronto. Você tem um personagem que ele é chamado para uma aventura. Durante essa aventura, ele passa alguns perrengues, que ele aprende que ele pode ser forte, que ele é importante, que ele tenha ali, mesmo que pequena, mas tem uma grande influência. E até o final da obra você tem um personagem construído, forte, inteligente, com as suas próprias personalidades. E tem outras coisas que eu realmente esqueci. Uma coisa que você tem que ter em mente, ouvinte,
todo personagem de uma história, independente de qual que ela seja, ele começa de um jeito e ele acaba de outro. Ele sofre uma transformação ao longo da sua jornada, não importa o quão grande ou quão pequena seja o seu conflito. Will Smith, na procura da felicidade, ele começa de um jeito e acaba de outro. O Frodo, em Senhor dos Anéis, ele começa de um jeito e acaba de outro. O Homem-Aranha, no filme Homem-Aranha, ele começa de um jeito e acaba de outro. Dificilmente você encontra um protagonista que começa de um jeito e termina do mesmo jeito que estava. Todos os filmes, a grande maioria dos filmes, onde é um filme bem escrito, bem desenvolvido, o herói, o protagonista, ele começa de um jeito e acaba de outro. Vamos pegar um exemplo do Ferris Bueller, né? Que é o exemplo que eu tenho em mente. Mas Pedro, o Ferris Bueller é um personagem que ele começa de um jeito e acaba de outro. É aí que eu te pego você, meu nobre. O Ferris Bueller, ele é um personagem que ele foi feito pra ser daquele jeito, pra ele afetar os personagens que estão ao redor dele. Eles começam de um jeito e acabam de outro. Ele sofre uma transformação ao longo da história. E acho que até o diretor também, que queria correr atrás do Ferris, tem essa transformação também. Então tem um amadurecimento. Um amadurecimento, entende? Ou o melhor exemplo possível, Marreca, que a gente pode dar, Rei Leão. Rei Leão conta a história, é um exemplo perfeito, lógico, por mais que ele siga o formato de Hamlet, é um exemplo perfeito do que é a jornada do herói. O Simba, ele começa como um garoto arteiro, um garoto que é irresponsável, um garoto que não liga para suas ações, que provavelmente não escuta o pai dele, que acha que é o dono do mundo. Após ele ter o pai dele morto na sua frente por meio que culpa dele, ver o irmão dele assumindo o trono e sofrendo por conta disso, que sentimento de culpa, ele se torna, ele fica perdido, desolado, e tudo muda a partir do momento que ele conhece o Timão e o Pumba, e ele conhece o Hakuna Matata, onde após ele conhecer a filosofia do Hakuna Matata, ele cresce, se torna um adulto responsável, mas ainda com medo e insegurança por conta do que aconteceu no passado com ele. Aí após ele reencontrar o espírito do Mufasa, que fala com ele do além, e reencontrar aquele macaco babuíno da bunda vermelha, que eu esqueci o nome dele, acho que é Rafik, se eu não me engano, ele vai lá. Eu acho que é Rafik mesmo. Ele tem um amadurecimento de personagem, e com isso ele se torna capaz e completamente corajoso de ir lá, enfrentar o tio dele assumir o trono, se casar com a Nala, que acho que era a leoa que ele gostava, e com isso dar continuidade pro reinado do pai dele, onde ele assume como o príncipe legítimo, se tornando o verdadeiro Rei Leão, entende? Olha só um exemplo bem básico de transformação de personagens e um exemplo básico da jornada do herói. Gente, às vezes, quando você vai criar um personagem para participar da jornada do herói, ele não precisa ser um personagem muito complexo, ele pode ser uma pessoa simples, mas ele não precisa ser um jovem medroso, ele não precisa ser uma pessoa, ele é uma pessoa odiável. Lógico, ele pode ter essas características, mas você tem que ver uma coisa, ele tem que começar de um jeito, geralmente ele nega a jornada, a chamada para a ação, acontece alguma coisa em sua vida pessoal que faz ele ter que ir para essa ação. Ele acaba encontrando um mentor, né? Sem colocar assim, encontrou um mentor, ele vai lá e acaba entrando no desafio e passa por muitas provas. E o personagem, conforme essas provas são apresentadas, ele vai recebendo um amadurecimento. A gente tem, por exemplo, o Hobbit mesmo, que ele no começo ele é medroso, fujão, ele consegue o anel, e ali depois do anel ele começa a ter um pouco mais de coragem durante o filme. Não é grande coisa, ainda é um Hobbit, mas ele tem ali um pequeno momento de coragem. Sim. Então ele não se torna um ser medroso, entende? Ele não é medroso do começo, meio fim. Gente, o Frodo, descalço, junto com o Sam, vai lá e atravessa toda a Terra-média pra ter que derreter um anel. Ele enfrentou tudo e todos, passou frio, passou fome, provavelmente ficou doente, quase foi comido por uma aranha gigante e... Quebrou o dedo. E, cara, ele enfrentou tudo e todos pra no final salvar o mundo, basicamente. Curiosidade foda, o ator ele realmente quebrou o dedo na cena e aquele grito que ele dá é realmente dor. Então o cara tá sendo true interpretação ali. Eu acho que todo mundo hoje em dia sabe disso. E, cara, eu tenho até uma coisa aqui pra comentar. É o seguinte, gente, você tem que fazer
a chamada para a ação, aonde que seja importante você fazer o protagonista ele ir para aquela ação. É necessário ele ir lá e ajudar, fazer a diferença. Vou dar um exemplo. O Senhor dos Anéis. O Frodo, ele tinha que ir lá para participar da jornada com o Gandalf. Ele tinha que ir. Ele poderia perder a vida que ele tinha, ele poderia morrer durante o processo, ele poderia perder várias coisas ao longo do caminho. Isso é um fato, mas se ele não fosse na jornada junto com o Legolas, o Gimli, acho que o Aragorn, toda a rapaziada ali junto com ele, tudo que ele conhecia e todos que ele amava iriam morrer. E não, quando eu digo que eles iam morrer, não seria tipo assim, nossa, eu morri de uma doença. Não. Imagina tudo que você conhece sendo destruído, todas as pessoas que você ama sendo escravizadas e o mal reinando na Terra. Porque você foi incapaz de seguir um desafio que você se colocou como fraco. E é um desafio que, assim, é pra te testar. Às vezes você tem que fazer um desafio, ouvinte. É interessante você proporcionar um desafio pro seu protagonista, onde esse desafio faz ele se duvidar do que ele é capaz e fazer ele ter uma reflexão do seguinte: ok, vamos testar o medo dele, a coragem dele, a força dele, o senso ético dele, o senso moral dele com um intuito de transformar ele. Por exemplo, no filme A Lenda do Cavaleiro Verde, toda a jornada do Galdwin até encontrar o Cavaleiro Verde é para testar a honra de cavaleiro que ele tem, aonde é submetido certas ações para testar a integridade dele, a coragem dele, a força de vontade dele, a integridade dele, o respeito que ele tem para no fundo chegar e enfrentar o Cavaleiro Verde. Spoiler do filme. Breve spoiler do filme, perdão, Maré. No final, o que acontece? O Galdwin, ele encontra o Cavaleiro Verde e é mostrado uma seguinte cena. O Galdwin, ele recebe uma faixa verde que foi dada pela mãe dele, aonde que possui um feitiço que o protegeria dele de qualquer ataque que o Cavaleiro Verde fizesse dele. Se o Cavaleiro Verde o atacasse, por conta daquela faixa verde, aquilo não teria feito nenhum nele. Ele vislumbra, o Galdwin, uma visão de como seria a vida dele se ele tivesse fugido do Cavaleiro Verde. Se ele tivesse fugido do Cavaleiro Verde, ele teria se casado ele não teria se casado com o amor de sua vida, ele teria um filho com uma outra mulher, que era a mulher de um outro rei, os dois teriam um filho, e por conta de alguns anos depois, o filho dos dois teria morrido de doenças, não sei se eram doenças naturais ou alguma doença epidemiológica. E por conta disso, acho que daria até uma revolta popular e o Galdwin acabaria morrendo sozinho num palácio com a cabeça arrancada. Tendo essa visão e tendo uma noção de que vida sem honra e sem respeito o Galdwin teria, o que ele fez? Ele foi lá, ele tirou a faixa que lhe dava os poderes mágicos, jogou no chão, ajoelhou e aceitou o seu destino. Onde ele falou para o Cavaleiro Verde o seguinte: eu aceito, eu estou pronto, eu realmente estou pronto. Se você viu a versão em português, você provavelmente achou que no final o Cavaleiro Verde arrancou a cabeça dele. Mas, um fato nerd muito interessante, no final, a fala em inglês no original dá a entender duas interpretações. Ou o Cavaleiro Verde foi lá e arrancou a cabeça do Galdwin, ou ele foi lá e vendo a jornada que o Galdwin teve, a jornada de respeito que o Galdwin teve e todas as suas ações a partir daquilo ali, ele deixou o Galdwin partir, porque ele provou que ele passou no teste. Isso é um exemplo de testes que você tem que testar e colocar o seu personagem pra passar. Você tem que desafiar ele, entendeu? Você não tem que fazer. Às vezes, por exemplo, Guts de Berserk. Porra, o Miura... Mano, o Guts comeu um pão que o diabo amassou, cara. Não, ele comeu pão que o diabo não conseguiu amassar. Porque, meu amigo, o personagem, atualmente, ele passou por muita merda. Ele caiu de novo em depressão, o personagem, nos arcos atuais. Isso não é muito spoiler pra ninguém. Tanto que o arco tá parado, tipo, eles pararam no arco da guerra final, quando o clã dos Kushans capturaram toda a equipe do Guts, e o Guts perdeu a personagem que ele tá desde o começo, antes mesmo do arco da fantasia, tentando proteger. Cara, o personagem se fudeu muito, porque aquilo que quando ele finalmente conseguiu curar a mente da casca, acontece do Griffith levar embora. Cara, essa cena eu chorei. Puta que pariu, filho da puta, ele é o Miura, cara. Deus o tenha, mas
você acabou com o meu coração com esse momento. Tinha que desabafar. E, cara, uma das coisas que nós temos que notar com Berserk, muitas pessoas pensam o seguinte, não, Berserk é só morte, destruição, tragédia e muito mais, mas as pessoas não prestam atenção nas lições que Berserk tem, nos momentos bons que a obra passa e nos ensinamentos que ela transmite, porque Berserk é muito mais do que sangue, tripas, morte, sexo e abuso sexual. Gente, Berserk é uma história sobre você ter traumas, você ter situações infelizes na sua vida e você se sobressair além disso. Isso é Berserk. Isso é a grande história as obras favoritas que Kentaro Miura passou pra gente. Cara, isso é uma das obras que, assim, poucos autores do mundo conseguiriam replicar. E que o Miura conseguiu replicar perfeitamente. Entende? Essa é uma história... Não, continue. Não, eu ia citar que quando a gente começa a pensar em Berserk, começa a pensar um pouco nas coisas que ele vai passar pra gente, você nota muito do estoicismo no próprio Guts. Muito do personagem que persiste, mesmo tendo a maré contra ele. Tem literalmente deuses contra ele. Ele não desiste. Ele é aquele que vai contra o destino. Ele é aquele que luta contra o que as pessoas dizem pra ele. Você vai morrer. Não vou. O destino é meu. Cara, as falas do Guts, elas realmente não é... O Berserk passa muito, pra muita gente que não conhece, a ideia de que Berserk é só sangue. Tem momentos de comédia muito bom. Verdade. Tem momentos de ensinamento que é muito bom. Tem momentos que o próprio Miura trabalha a filosofia na obra dele. Tanto que eu acho que hoje em dia é impossível você encontrar uma obra que tenha algo filosófico muito ligado nele. Por exemplo, o próprio Thanos, que tem a filosofia de menos é mais, entre aspas, menos pessoas é mais material para crescimento populacional e tudo mais, essas coisas. Mas de filosofia não vou entrar muito aqui, vamos focar mais na questão das obras. Então, Berserk é uma obra muito boa e que, se você não vê por conta do gore, faz um esforço. A obra não é só gore, não. Muita coisa. E eu falo pra você ainda, cara, pra uma pessoa que já leu obras com muito gore, Berserk é leve. Pra quem leu Gantz, Berserk é leve. E eu li. Eu já digo que eu só li Berserk de mangá e barra anime gore. E eu acho que eu tô bem de gore, cara. Por mais que a minha obra atualmente tenha muito disso, infelizmente. Uhum. Então, ouvinte, tem uma noção disso. Às vezes é sempre bom você colocar um desafio para o seu personagem principal querer ultrapassar ele, para ele superar ele. Porque às vezes, quando eu digo um desafio, gente, não tô falando de, por exemplo, nossa, eu tenho que enfrentar um deus transdimensional para salvar a humanidade. Não, gente. Às vezes é um desafio que pra gente pode parecer pouca coisa, mas pra pessoa pode ser muito. Vou dar um exemplo. Tem um filme, esse filme é muito pesado mesmo, chamado Preciosa, uma história de esperança, que conta a história de Clarice Preciosa Jones, uma garota que mora em Nova York nos anos 80, que, poxa, quem tem uma noção histórica da época sabe, a crise do crack que estava tendo na época e a violência urbana que estava tendo na época também, que mora com uma mãe usuária de drogas e completamente narcisista, que maltrata a Preciosa, que trata a Preciosa como lixo, e que a Preciosa ela é uma garota analfabeta, obesa, negra, moradora de periferia e que sofreu abusos sexuais do pai dela desde pequena, aonde ela chegou a engravidar 2 vezes do próprio pai, entendeu? Então, é nojento, é repulsivo. E, cara, é uma história... É repulsivo pra caralho. E é uma história que, cara, é uma história triste, te põe pra baixo, te deixa triste pra caralho, mas que, no final, ela faz a questão de ser uma história de esperança, pois você vê a Preciosa se, vamos dizer essa palavra, ela se empodera e começa a ter controle de sua própria vida. Gente, talvez você veja no filme e não pareça, mas a Preciosa no filme ela tem 16, 17 anos. Ela pega os 2 filhos no colo sozinha, sai da casa da mãe, vai lá, estuda, aprende a ler, a escrever, ao ponto de fazer um supletivo para conseguir terminar o ensino médio. E ela se vira sozinha para conquistar o mundo e ter uma vida melhor. Então esse às vezes é um tipo de desafio que é interessante você colocar numa história. Às vezes um desafio não precisa ser algo, nossa, completamente fantasioso ou fora da realidade. Não, às vezes o simples ele pode ser bem explorado também. Um exemplo disso, Whiplash, Em Busca da Perfeição. A gente tem acho que o Miles Turner, se não me engano, que tem o desejo de ser um grande baterista de jazz. Quem que é o antagonista da obra, que ferra o caminho do Miles, é o Fletcher. Que, cara, quem já viu o filme sabe, o Fletcher é um careca, fudido, chato pra caralho, assim,
perfeccionista que faz a vida do Miles o inferno. Ele transforma... O cara rasgou a parte do dedão aqui, tá ligado? Entre o dedo e o indicador, o cara rasgou na bateria. Já aconteceu com outras pessoas, por exemplo, o baterista do Pink Floyd recentemente fez essa mesma coisa. Só que você tem que ter a ideia de o quanto aquele personagem estava se esforçando e o quão filho da puta é esse professor. Outra coisa que a gente tem que explicar também, gente, a diferença entre antagonista e vilão. A diferença entre esses dois. Não confunda um com o outro. Às vezes nem todo antagonista ele é vilão. O antagonista ele é só o cara que ele meio que dificulta a jornada do protagonista para chegar a esse objetivo. Porque tem que ser um desafio que fica entre o protagonista e o seu destino, mas ele não é o vilão. E é um desafio que você tem que passar pro seu protagonista ao ponto de ele se superar e ter uma noção de chegar merecidamente aonde ele quer estar, entendeu? O Miles que se torna um grande baterista, mas ele tem que enfrentar o Fletcher. Ele enfrenta diversos perrengues com o Fletcher, ele sofre um acidente de carro, ele quase morre no filme, ele tem quase transtorno de estresse pós-traumático, mas no final ele consegue chegar num ponto onde ele é reconhecido pelo Fletcher como um grande baterista. Se não me engano é isso. Se eu não tô enganado, tem a cena que ele é atropelado, ele vai pra tocar do mesmo jeito. Ele tá foda-se, ele se machucou. Se não me engano, posso estar enganado, ele sabe alguns cortes do filme, não cheguei a ver o filme todo. E ele vai lá se esforçar, porque ele levou muito ao pé da letra o que o Flash passou pra ele. Você tem que fazer o melhor acima do melhor. Você tem que fazer excepcional. Você tem que ser alguém acima pra se destacar. Perfeição é uma palavra muito forte, mas você tem que ser alguém determinado. Que perfeição é algo complicado de se atingir. Verdade. Às vezes, gente, a nossa definição de perfeito é diferente variando da pessoa. Por exemplo, Takehiko Inoue, o autor de Vagabond. Porra, você vê a arte do cara, você fala que a arte do cara é perfeita. Você fala que o cara é um dos maiores mangakás de todos os tempos, impecável na escrita e na ilustração, um cara foda que não comete erros, que faz um trabalho fenomenal e que toca. Mas às vezes o cara ele se acha, às vezes, medíocre, que eu não tenho outra palavra melhor. Por que eu digo isso? Às vezes esse sentimento é bom. Por quê? Porque você se sentindo às vezes medíocre ou na média faz você querer se superar ao ponto de você querer buscar se aperfeiçoar e você se tornar um escritor melhor, um artista melhor, um desenhista melhor e fazer obras cada vez mais superiores uma da outra, entende? Você quer sempre buscar a perfeição e isso não é algo ruim, isso é algo até bom. Uma das coisas que eu queria falar sobre essa questão de ter que julgar a sua própria obra. Não tente. Passe para uma pessoa de alta confiança para ler o que você escreveu e ela vai passar um feedback muito bom para você. Se você ler a sua obra, muitas vezes você vai passar reto por coisas que para você fazem sentido, porque você escreveu aquilo, mas para um leitor que está por fora, que não conhece a obra direito, ou que você não apresentou da forma correta, ou que você queria apresentar naquela página, que se você passar para outra pessoa, a pessoa vai ver aquilo e vai apontar para você, você podia melhorar isso aqui, esse diálogo tá muito robótico, essa cena tá com pouco detalhe, eu vou ter dificuldade para desenhar, entre muitas outras coisas. Então, primeiro, não poste o que você escreve na internet, a não ser que seja fanfic utilizando personagens de direitos autorais de empresas em geral. Agora, quando você está tratando de uma obra sua, recomendo que seja alguém de alta confiança e que tenha conhecimento da literatura também, para te passar uma visão melhor de como você pode superar na parte da escrita. Que quando você tem uma visão por fora da sua obra, uma pessoa que está vendo de fora, é bem diferente do que você está escrevendo. Às vezes você achou que passou o que você queria passar para aquele momento, mas na verdade você passou bem longe de deixar a cena como você queria deixar. Outra coisa que eu quero dar de conselho para os ouvintes é: ouvintes, sejam abertos a críticas. Eu sei que é foda, às vezes, você ter a sua obra criticada, mas às vezes as críticas são boas porque você permite ver aonde você errou e você busca ser uma pessoa melhor. Você busca não cometer o seu erro novamente. Então é sempre bom você sempre dar uma olhada nas críticas e você ter que aprender com elas. Mas tenha noção de uma coisa: às vezes não aceite todas as críticas que dão pra você, porque tem gente que às vezes fala algumas coisas na maldade e te rebaixam, e te amenizam. Às vezes vocês têm uma puta de uma história foda, então um filho da puta que não reconhece isso e quer te rebaixar. Ele fala assim, não. Aí fala coisas do tipo, por exemplo, o Marreco não sabe escrever uma história de fantasia, a escrita dele é medíocre, os personagens são desinteressantes, e tem violência exagerada demais, parece que foi feito por um adolescente de 15 anos, que acabou de ler, ter um contato com o filme de Tarantino. Essas coisas.
Moleque Ed. Adolescente Ed. Aquele garoto Ed que, porra, ele descobriu violência com 15 anos de idade e se acha um máximo. Nossa, eu sou super Olha que foda, sangue. Então você tem que tomar muito cuidado com quem você vai apresentar, porque às vezes você escreveu algo bom, mas a pessoa vai te passar um feedback ruim pra você mudar e não querer ver o seu sucesso. Tem muitas pessoas que fazem isso. Sim. E, bom, você tem que às vezes saber se você realmente teve algo ruim ou algo bom. Então, tanto o feedback de uma pessoa de fora, quanto o seu feedback da sua própria história é importante. Agora, uma das coisas que a gente tem que contar pra vocês, que é uma parte fundamental da história, que você tem que enfrentar e você tem que lidar com isso, é o seguinte. Marrep, conta pra gente, pro ouvinte, o que é o world building e por que o world building é tão importante assim numa história. Cara, world building é uma das coisas mais gostosas que você tem pra fazer quando você tá escrevendo o universo. Quando eu tava começando a escrever o meu, eu peguei um monte de inspiração. Um monte. Inspirações bíblicas, romanas, deuses romanos, entre outras coisas. Todo tipo de coisa. O world building é o mundo que você criou. Você vai criar regras para ele, você vai criar todo um mundo inteiro somente seu, aquele mundo que você criou, fantasia ou não, seja como for, ou se for, por exemplo, um universo no ar, por exemplo, ou uma distopia. Tem muitas formas. Uma distopia também. O world building é o mundo que você constrói e você coloca os seus personagens. Por que eu me divirto fazendo muito world building? Eu adoro criar mapa. Desde muito jovem, eu adoro fazer mapas de como funciona o mundo, de como funciona tudo nele. Por exemplo, uma das coisas que eu mais gostei de fazer no universo de Age of Darkness foi a economia. Vou deixar muito aqui, porque eu não vou lembrar de cabeça de tudo que eu criei lá. E a parte que eu mais diverti, por quê? Porque você acaba criando, você sente que você está forjando algo. É como se você fosse um anão forjando a sua espada. Ou vou dar um exemplo mais interessante. Você se imagina com um homem de ferro na caverna criando a Mark I pra fugir dali. Exatamente. E uma das coisas que eu recomendo muito para quando você vai fazer cenário, momento, ou até mesmo world building, coloque uma música de fundo que vá de acordo com o seu world building. Eu, por exemplo, coloquei todas as músicas de Bloodborne. Bloodborne foi a minha maior inspiração pro meu universo. Então, enquanto eu escrevia, eu ficava naquele clima, naquela sensação de mistério, terror, um mundo completamente apocalíptico, e é uma loucura. Você cria aquilo, e quanto mais você cria, mais você quer deixar aquele mundo rechonchudo, cheio de coisas. Você e às vezes um mundo interessante. Sim, você vai deixando aquele mundo cada vez mais interessante. Porque, por exemplo, quando você está criando um mundo, por exemplo, eu vou citar o meu caso. Sim. Eu estava criando um mundo. Esse mundo é para ser um mundo mágico. Só que eu falei, ok, o que eu posso fazer para diferenciar esse mundo de outros que já existem? Porque já temos mares com piratas e tudo mais. Temos o exemplo de Berserk, que começou como uma obra sem tanta magia, mas que com o tempo foi adquirindo a magia através do mundo espiritual. E eu falei, com tudo isso na minha cabeça, eu decidi criar algo completamente diferente, baseado na própria Bíblia. Eu sempre pego muita inspiração em Bíblia. Eu peguei a inspiração da Arca de Noé, e o mundo todo aquele universo, ele é uma enorme Pangeia. Os deuses, ao invés de criarem a Arca de Noé ou mandarem alguém construir, simplesmente levantaram o mundo e tudo é água. Então, o universo é muito concentrado. Ele é uma Pangeia enorme, concentrada com reinos em cada ponta. Então, é um universo que é muito rico, cheio de coisa para apresentar, e que quanto mais você começa a ler, mais interessante fica. Um exemplo que eu posso citar, Monster Hunter. Monster Hunter, o jogo, vamos citar aqui, exemplo, Monster Hunter Rise. O universo dele é tão amplo, tem tanta coisa que chega a você se perder. Eu mesmo tive muita dificuldade para jogar no começo. Porque chega uma hora que é tão vasto aquele mundo que você fica sem saber onde ir, sem saber o que você tá Você não tem um start. vendo. Não tem um start. Então, acaba chamando a atenção e você quer conhecer mais aquele mundo. Então, o Age of Darkness ele foi muito inspirado em histórias bíblicas. O personagem mesmo é muito inspirado no Golias, da Bíblia, entre outras coisas. Então, world building é você criar seu próprio universo da forma que você quiser e do jeito que você entender. Você não precisa respeitar as leis de um universo que você pegou como inspiração. Por exemplo, poderia pegar muito bem o world building de Berserk e passar pro meu. Pegar no pé da letra mesmo, transferir. Não, o meu universo todo é completamente diferente. Não tem sol. O sol, na verdade, é uma grande aurora
passa pelo céu, iluminando, nem trazendo iluminação direito, é só uma penumbra fraca. E toda vez que a noite chega, que essa aurora se passa, aquele mundo se torna cada vez mais negro. A névoa negra, toda a maldade concentrada nos mares, abaixo das terras altas, ela sobe como uma névoa maldita. Então, todo esse universo depende de você. As leis dele, tudo dele é você. Isso é muito gostoso. É muito bom. Eu recomendo muito vocês pegarem bastante World Building antes de você criar seus próprios personagens. Eu vou dar um exemplo no meu caso. Se você ainda vai criar uma história cyberpunk ou uma distopia, cara, eu recomendo você trabalhar muito bem com isso, porque uma das coisas que eu mais odeio ver o que está acontecendo na ficção atualmente é vendo muita obra de distopia pegando base de 1984. Gente, por mais que 1984... V de Vingança e Admirável Mundo Novo tenham sido obras incríveis e fantásticas, gente, você não precisa pegar literalmente tudo que tem ali para criar algo novo para você. Gente, usa aquilo ali como base de inspiração para criar algo novo que seja da sua preferência. Pra você criar sua distopia conforme com que você imagina que seja uma distopia que é possível. Cara, me bagou muito, porque parece que demonstra uma certa limitação que o autor tem. É uma falta de criatividade. De criatividade também. Tipo assim, nossa, tá, beleza, você criou uma distopia futurista. Poxa, beleza, ok. Tá, beleza, uma distopia futurista baseada no quê? Nossa, o que não pode nesse mundo? Por que nesse mundo é um inferno? Por que viver nesse mundo é triste, horrível? Por que o protagonista ele quer fugir desse mundo? Entendeu? São coisas, são temas que você tem que pensar para desenvolver a sua história. Entendeu? Vou dar um exemplo. Cara, você quer ter uma distopia futurista, boa, de qualidade? O melhor lugar para você se inspirar, cara, esse é o Brasil. Simples. O Brasil é a melhor referência que você tem para descrever uma distopia. Porque, às vezes, muitas coisas que acontecem aqui podem chocar completamente quem mora em países de primeiro mundo, entende? Tanto em questões mais sociais, quanto econômicas, religiosas, ou tudo que você possa imaginar. Então, você pode pegar a sua realidade, ver coisas que você acha um absurdo e... bem, extrapolar ao máximo, colocar numa obra de ficção e colocar como uma crítica, entende? A Revolução dos Bichos, o George Orwell, ele fez uma revolução ao totalitarismo, bem, acho que de caráter soviético, se não me engano, e no 1984 muitas pessoas acharam que, nossa, até um debate sobre isso, um debate bem extensivo, onde as pessoas achavam que, nossa, 1984 é uma crítica a ideologia de esquerda, a ideologia de direita, sendo que, se você for parar pra você ver e notar, 1984 é basicamente uma crítica ao totalitarismo em geral, sem ser especificado, entende? Então isso é algo que você tem que pensar e desenvolver bem pra você pensar e criar a melhor história possível, o melhor universo possível pra você inserir dentro da sua obra. Porque, cara, uma das coisas que mais encontramos atualmente é obras sem graça, com mundos ruins e personagens interessantes. O que não falta é exemplo. Note isso, veja isso e tente evitar a todo vapor. Um exemplo de um world building simples, porém foda, Mad Max. Mad Max é muito bom. É tudo num grande deserto. Acabou a água. Aí você tem carros velozes e gasolina de monte. Pronto. Um world building interessante. Sim. E dessa forma você vai criando um mundo totalmente seu, muito mais criatividade, quanto mais você estudar para aquilo que você quer criar, melhor e mais cheio de coisas vai ter o seu universo. E não vai achando que, se eu colocar demais vai ficar chato, você tem que apresentar da forma correta. Não é à toa que a gente tem jogos como Elden Ring, que o universo dele é completamente vasto, mas a história não é contada diretamente, são os itens do jogo e conta. Então... você tem que saber criar o seu universo, as suas limitações e nunca, evite pelo menos, mas não exatamente nunca, evite retcon, que você vai quebrar uma lei que você criou. Então, é meio entendeu? É uma situação bem chata. A gente tem muitos exemplos. Se você vai usar retcon, sua história, planeje muito bem como você vai usar esse retcon. Sim. Porque, assim, quanto melhor você... Quando você tem retcons que são bem planejados, eles muitas vezes acrescentam muito mais a história do que deixam ela ruim. Vou dar um exemplo. Um retcon bom, um retcon ruim. Quem é fã do Homem-Aranha já pegou. Um retcon horrível. Vamos lá. A Gwen Stacy teve filho com o Norman Osborn. A Gwen Stacy teve caso com o Norman Osborn. E com isso, foi lá, teve aqueles dois gêmeos e criou aquela saga horrível que todos nós já conhecemos. Isso é um retcon ruim.
Um retcon bom que nós temos é o caso que alguns quadrinhos atrás, na época que o Peter Parker estava namorando com a Mary Jane descobriu sozinha que o Peter era o Homem-Aranha. Então esse é um exemplo de um retcon bom, um retcon ruim. Você pode criar eles na sua história, lógico. Você tem que planejar bem como fazer e como planejar ele bem, entende? Sim, melhor você planejar, e quanto mais atenção você dá ao seu world building e o que você quer fazer com aquele mundo, melhor ele fica. Ele realmente fica mais gostoso de fazer. Marreco, explica pra gente aqui agora, rapidão, o que define um final bom de um final ruim. Explica isso pro ouvinte, de uma maneira mais técnica, porque às vezes, muita gente às vezes só assiste e vai sentir, esse final é uma merda, esse final é sem graça, esse final é sem sal, e de um final que, puta que pariu, é um final do caralho, sabe? Tem a questão de final bom ou ruim, vai da interpretação da pessoa e do gosto da pessoa. Por exemplo, tem um filme que eu odeio do fundo do meu coração chamado Vida, que é um filme no espaço, onde descobrem vida em Marte, eles tragam para a estação espacial e o alien mata geral. No final, o filho da puta vem pra Terra, parece que o diabo armou para todos os humanos daquele filme morrerem, ele vem pra Terra e todo mundo vai morrer. Eu odeio esse tipo de filme, eu odeio esse tipo de final. É um final muito cabisbaixo, mas para um filme que se coloca como um filme de terror, ele é ótimo. A questão de final bom, final ruim, vai muito da pessoa e do gosto dela. Por exemplo, a Patinha, ela odeia final triste de romance. Odeia. Ela é traumatizada com o final triste de romance por conta de uma experiência que ela teve com um livro. Que os personagens lutavam tanto pra ficar juntos, e quando finalmente conseguiram, os dois morreram. Fala pra mim se isso não é bruxante. Se você não desanima em ver. Então, se eu realmente for levar um final bom, um final ruim, o final bom seria os protagonistas que você chegou a ver do começo ao fim da obra, felizes, juntos, realizando seus sonhos, seus objetivos, suas vontades, conhecendo seus amores de verdade. E um final ruim seria tudo que você viu, todos os personagens que você viu lutar, todas as conquistas que eles fizeram, tudo isso sendo jogado no lixo por conta de uma morte. O personagem morreu e o autor decidiu deixar assim o final da obra. Pra mim, uma visão de final ruim é realmente você acompanhar tudo do personagem, do grupo, e no final você vê todos que você criou afeto morrerem, e um final bom seria um final onde todos estão felizes e alcançaram seus sonhos e seus objetivos. Mas a diferença disso, de como é que isso é, a gente tem que esclarecer uma coisa. Há diferenças de como isso pode ser feito, porque tem gente que faz um final assim que é horrível, mata todo mundo e deixa por isso mesmo. E tem um final satisfatório que pode ser bem construído, onde todo mundo sai bem e sai vivo no final. Sim. Por exemplo, muita gente, eu sou uma dessas pessoas que tem medo de conhecer autores novos e acabar vendo um final muito ruim, tipo um final triste. Você acompanhou toda a guerra do personagem. Exemplo, um filme, anime que eu amo, mas que eu tenho ódio também, que é Cyberpunk Engineers. Meu amigo, eu amo esse filme, esse anime, na verdade. Eu amo do fundo do meu coração, mas aquele final não me desce de jeito nenhum. Não fazia sentido o David morrer ali daquele jeito. No máximo que poderia acontecer, ele ganhava, ele conseguia atordoar o Adam Smasher, a Lucy tira ele daquele corpo mecânico, consegue salvar ele num pendrive, igual aconteceu no Cyberpunk 2077, sei lá como fizeram aquilo, e os dois terminar felizes, assim, juntos. Mas a gente acompanhou todo um grupo de personagens, cada um deles foi morrendo a cada episódio. Cada um teve ali o seu motivo, a obra, ela constrói que o crime mata mesmo, o crime é ruim, não adianta você tentar estar no futuro, cheio de arma, proteção, o crime vai te matar. Você não tem escolha. Você entrou, ou você morre, ou você é preso. Ou você é preso ou você morre, um dos dois. Exatamente. Então, é um final que eu fiquei com gosto ruim na boca, mas que eu reconheço que é bom, mas ao mesmo tempo é ruim. Porque eu achei ele muito corrido, era pra ser um anime pelo menos de 20 episódios. Tinha muita coisa pra apresentar, o drama do David e da Lucy poderia ser melhor tratado. A amizade da Rebecca com o David após a Lucy desaparecer para tentar esconder o David, porque a Arasaka estava procurando ele e ela estava fazendo de tudo para esconder ele. E tudo isso poderia ter sido melhor trabalhado se o anime fosse maior, mas infelizmente a gente não teve
esse final que eu tanto queria, um pouco mais feliz. E, cara, isso é um pouco triste, entendeu? Porque isso, você tem uma puta de uma obra foda que, cara, às vezes, por conta de um pequeno errinho ou por causa de uma falta de aproveitamento, brocha muito. Tem obras incríveis que, se você não explorar ao máximo, você não vai ter o melhor aproveitamento possível dela. Você não vai ter uma exploração de seu potencial total, entende? Tem, por exemplo, esse é o caso do Cyberpunk, acho que, não sei qual é o nome, Edge Runners, né? Edge Runners, Engineers. E cara, eu não sei. por conta de pouca coisa, assim, impediu de ser uma obra perfeita. Ser um anime perfeito, que, cara, vamos ser honestos. O universo Cyberpunk 2077 é um universo fantástico, um universo incrível, um universo que eu gosto. Eu gosto de Cyberpunk 2077, mas que eu reconheço que o anime, ele trouxe muitas coisas interessantes que tornam o universo do jogo mais interessante e que traga até mais pessoas com interesse de jogar mais o game. Só que... Sim, depois que o Cyberpunk saiu, o jogo subiu lá em cima, porque as pessoas queriam se vingar do Adam Smasher. Eles iam lá, matavam o boss no jogo pra se vingar do que ele fez com os protagonistas que a gente gosta. Então, e o foda é que, por conta disso tudo, por mais que o anime seja bom, você fica com um gosto ruim na boca. E isso é algo muito triste. Vou dar um exemplo. Um exemplo de um final que todo mundo, entre aspas, morre no final, mas que é satisfatório. Vou dar um exemplo. O caso de Benjamin Button e A Espera de um Milagre. Gente, eu vi esses dois filmes. Gente, Benjamin Button, ele envelhece ao contrário. Uma hora ele ia morrer. Só que assim, quando você vê que ele virando um fetinho e morrendo ao contrário, poxa, é um final que, por mais que você possa estar broxante, você pode até entender isso. É um final satisfatório. É um final que, assim, poxa, ok, tudo bem, vamos pôr uma puta de uma saga foda, uma puta de uma história de vida foda, para no final, poxa, ter valido a pena minha jornada. Na Espera de um Milagre. Porra, você vê o John Coffey, você vê a saga do John Coffey. Esse filme quebrou. Esse filme te destrói, por exemplo. Eu chorei pra caralho quando eu vi o John Coffey. Nossa, a cena do ratinho, cara, vai se fuder. A cena do ratinho, velho. Porra, macho. Não, mas o ratinho ele volta à vida. O foda é o John. Volta, mas eu fiquei com dó. Mesmo assim, o cara gritando desesperado. Tipo, eu fiquei com dó, tá ligado? Os Sr. Moses, nossa, cara. Quando o Sr. Moses morre é muito foda, muito triste. E, cara, o que acontece? O que acontece é que no final o John Coffey, ele infelizmente não se salva. Às vezes a gente pensa, a gente imagina que, nossa, não, o John vai sair dessa, ele vai conseguir dar um jeito, ele vai sair dessa, ele vai conquistar a liberdade, mas no final ele morre na cadeira elétrica, sem um pano por cima da cabeça, porque ele tem medo do escuro. Isso cara, muito pesado. É triste, magoa, é brutal. Mas é um final tem que ter muito coração de gelo pra não chorar. E cara, você olha aquilo ali, por mais que você veja o final, tal, tudo, é um final triste, mas é um final que, poxa, é um final satisfatório. Forrest Gump tem um final satisfatório. Assim, é um filme que... Nossa, Forrest Gump, eu adoro Forrest Gump, eu já assisti umas 20 vezes. Assim, você fica puto com a mina que o Forrest Gump gostava, porque provavelmente ela passou AIDS pra ele, assumindo que não era dele. Mas é um filme com um final satisfatório. E vai tomar no cu. A gente viu o personagem passando. Mas no final ele termina entre aspas feliz, né? Um pouco mais alegre o final dele. Pelo menos ele acaba feliz, porque assim, é um homem com autismo, basicamente encontrando a felicidade. Droga, você falou isso, eu me identifico com o personagem. Eu sou autista. Caralho, você é mesmo? Não sei nem se eu posso dizer isso, pessoal. Eu não sei se vou perder seguidor com isso. A gente não gosta. Claro. Mas eu tava passando durante um tempo na psicóloga e não foi 100%, não terminei de fazer o exame, mas teoricamente tudo indica que sim. Um grau muito baixo, mas tem. Beleza. Marreco, chegando na reta final, aqui você tem alguns tópicos que a gente gostaria de explorar, porque assim, é um programa extra, não tapa buraco, é um programa extra para essa segunda temporada. Terceira, perdão. Marreco, conta pra gente como a gente mata um personagem. Porque assim, o que eu falo pra você de... como você mata um personagem? Gente, é completamente diferente de você matar um personagem com um tiro, tipo, sem graça, do que com uma construção bem feita. Isso muda totalmente a forma e o impacto que tem na história. Por exemplo, beleza, eu posso matar o Homem-Aranha com um tiro na cabeça, mas não vai ter a mesma emoção do que ele com um tiro na barriga, enfrentando o Sexteto Sinistro inteiro, pra no final ele morrer nas mãos da Tia May. No final, salvando todo mundo que ele ama. Isso é foda. Isso em vez de deixar você com ódio, você se sente satisfatório. Você fala, caralho, ele morreu, mas morreu com honra, puta que pariu. Eu tenho muita dificuldade de matar personagem. Que ele já falou que é um ponto muito negativo meu.
que eu não gosto de matar personagem. Eu tenho uma ligação muito forte com os personagens que eu crio. Porém, quando eu vou matar um personagem, é uma construção muito grande anterior daquilo acontecer. Vou citar um exemplo aqui do protagonista do meu livro, que é o Age of Darkness. Ele é um cara semi-mortal, amaldiçoado com a... Como é que é o nome? Combustão espontânea. Ele sofre de combustão espontânea, ele é imortal, ele passa por tudo isso, só que desde o começo dá a impressão de que ele quer morrer. Ele quer acabar com aquilo. Porque ele mesmo já disse para a própria personagem que acompanha ele, não vou dar spoiler, que é uma personagem que eu gosto muito. Ela diz: às vezes eu me sinto que eu tô acompanhando um cadáver, porque você luta para morrer. Ele fala, e um dos diálogos, eu talvez mude, mas um dos diálogos que eu achei interessante foi de que se eu morrer fazendo o que eu quero, eu morro feliz, mesmo que eu não conclua o meu objetivo. Então, você já dá um indício de que o personagem, ele é alguém que não teme a morte. É alguém que, se precisar, se em algum momento ele passar por uma dificuldade muito grande e tiver que salvar alguém, ele vai primeiro se jogar em frente do que dar a impressão de, vou salvar por salvar. O personagem, ele tem que ser construído antes. Por exemplo, tem muita gente que fala que o Sanji vai morrer. Muita gente fala que, assim que ele conhecer o Blue, ele vai morrer, porque, segundo o Oda, não sei se é verdade, um dos personagens do Chapéu de Palha morreria. Eu acho que é o Luffy, que ele morreu e ressuscitou. Spoiler. Eu devia ter falado antes. Mas o personagem passou por isso. Ninguém esperava que o Luffy fosse morrer. Mas foi construído que o Luffy, ele era determinado. E o Kaido não era derrotado. O Kaido, eu ouvi de muita gente, quando numa luta entre Kaido e qualquer um, aposte no Kaido. Você sempre vai ganhar. Então, você tem uma construção anterior daquilo. Você já dá a impressão de que o personagem, ele vai fazer o que é necessário para alcançar o que ele quer. Mesmo que ele morra no meio dessa jornada. E se caso você quer matar um personagem de surpresa, é um personagem que você construiu, que é para ser a motivação do personagem principal. É a motivação dele, ele tem a obrigação de proteger ela, ele cria um certo carinho por ela, ele nunca foi ter de companheiro, nunca foi ter ninguém com ele, o grupo dele se desfez, e ele finalmente encontra alguém que ele é meramente semelhante com ele. Então, ele sempre vai querer proteger o personagem. Então, o que eu quero dizer é, basicamente, você tem que construir muito antes a morte de um personagem. E se você for fazer de surpresa, faça bem feito. Porque aquela morte vai ser um incentivo. Não existe morte sem razão. Se você mata um personagem sem motivo, se é um personagem que você construiu uma lore pra ele, um personagem que você deu uma inspiração, que você deu todo o motivo pra ele ser como ele é, e você mata sem motivo nenhum, só porque, eu quero matar esse personagem que eu não fui com a cara dele. Você tá sendo péssimo escritor. Você tá jogando um personagem... Toda morte tem que ter um motivo e tem que valer a pena. Tem que ter um motivo. A morte normalmente... A morte do Mufasa trouxe o amadurecimento pro Simba. A morte do Ace transformou a vida do Luffy. A morte dos pais do Batman transformou ele no Batman. A morte do Tio Ben transformou o Tio Ben... Peter Parker no Homem-Aranha. Entende? Toda a morte... Até o Tio Ben-Aranha. Não existe, mas tô pegando o Homem-Aranha que a gente conhece. Sim. E pra você matar um personagem de surpresa, normalmente, quando você constrói um personagem pra ele morrer, ele é pra ser um incentivo daquele personagem. Eu vou citar aqui um exemplo de Berserk. Berserk, no começo do arco, ele conhece o Conde. O Conde é um vilão que ele acaba em algum momento matando. Só que o Conde tem uma filha. O Conde, ele tem ali entre aspas, o ponto fraco dele. Que quando a partir do momento que você vira um súdito não, do Guts, você perde a humanidade, mas ele tinha um ponto fraco que era a filha dele. O Guts usou a filha do personagem pra matar o Conde no momento de distração. Isso serve também pra você quando você for fazer um personagem, porque o personagem normalmente é mais frágil, é um personagem que tem que receber mais atenção, é um personagem que é muito carismático, porque o leitor vai criar um carinho, um vínculo pra quando ele menos esperar morrer. E o motivo, por exemplo, citando aqui, o Draco, a personagem morre e ele tem mais motivação pra lutar. Dessa vez ele não quer mais lutar sem razão, sem ser um movimento correto, sem saber que decisão ele vai tomar, vivendo no sangue, vivendo na luta constante, sem estratégia. A partir daquele momento, quando aquela personagem que é preciosa morre, ele muda, ele tem mais incentivo, ele tem uma aprovação a passar. Então isso já entra numa questão do caminho do herói. Então personagens morrem, tem que ter um fundo muito bem escrito,
e tem que ter razão. Matar um personagem sem motivo, você tá fudendo a tua obra. E detalhe, se a morte, mesmo que for do nada, cara, você tem que trabalhar com isso bem pra ter um impacto na obra e pegar o leitor de surpresa. Exemplo, no filme Os Infiltrados, o Scorsese mata o protagonista. Acho que o nome dele é Billy, ele fica pelo Leonardo DiCaprio. Ele mata de uma forma inesperada. Ele tá lá com o Matt Damon descendo pelo elevador e do nada o Billy recebe um balaço na testa. Do nada. Ah, eu já vi essa cena. É muito chocante. Espera. Se pega de primeira. E por mais que seja inesperado, todas as mortes que aconteçam ali, por mais que seja do nada, tudo que aconteça ali, cara, é muito bem feito, onde o final, ele é incrível e te deixa de boca aberta. Às vezes, se você vai trabalhar com uma morte inesperada, uma morte sem motivo, entre muitas aspas, faça isso de uma forma bem feita. Gente, não existe ideia ruim que possa ser bem trabalhada. Pronto. Pedro, eu defendo essa ideia. Pra mim... Toda ideia pode ser boa se você souber usar ela. Tem ideias que, se você saber aproveitar, você tem um baita aproveitamento de todo o potencial de sua história. Pedro, eu defendo isso. E isso vai levar pra gente um tópico interessante que eu queria muito comentar com o Marreco, que é o seguinte. Marreco, sim, os pequenos detalhes, eles são importantes na história. Sim. Explica pra gente o porquê. Quando você tá fazendo uma obra... Por exemplo, vou citar uma coisa que eu aprendi, né, que eu tava tentando aprender a desenhar. Quando você vai aprender a desenhar, você começa do zero. Você tem que começar pelo tabaletinho, a rodinha, ali vai melhorando o desenho. Como é que você faz para um desenho ele não ficar, ele ficar cru? Ele não ter sombra, ele não tem rascunhos, ele não tem rachura, na verdade. Não tem rachura, não tem esses pequenos elementos. Então, quanto mais você colocar detalhes naquela obra, aquele desenho que você está fazendo, melhor fica. É a mesma coisa para um livro. Por exemplo, antigamente tinha um detalhe do personagem principal da minha obra, ele beber sangue de hidra congelada. Um detalhe bobo. Só que prova, naquele momento, aquele pequeno detalhe, que ele é um cara diferente. Os humanos ficam assustados. Caramba, o cara tá bebendo sangue de hidra congelada, esse cara vai morrer, vai ter um pipoco, vai explodir aqui dentro. E não. É só um detalhe que mostra que o personagem, ele é humano, ele tem características humanas, só que o físico dele é diferente. Por exemplo, existem poucas coisas que você pode usar para mostrar, sem quase nenhuma palavra, algo sobre a personagem. Por exemplo, temos uma personagem com o protagonista, e essa personagem, ela começa a se aproximar dele. Como é que você vai fazer para ele se aproximar? Um pequeno detalhe, tipo, passando um curativo ali, dando um suporte, conversando, são pequenas coisas que fazem a diferença. A mesma coisa para um desenho. Desenhos, quanto mais detalhe você põe, melhor ele fica. Uma obra, seja ela um desenho ou um livro, quanto mais você colocar atenção naqueles detalhes, naqueles personagens, personalidade, tudo para eles, melhor vai ficando a sua obra. E uma das coisas que eu gosto de dizer por que você tem que investir nos pequenos detalhes, ouvinte, é porque os pequenos detalhes, eles acrescentam muito na sua obra. Por exemplo, se você for reparar nos 2 filmes do Aranhaverso, você pode notar muito bem que há pequenos detalhes ali que enriquecem muito a obra e os personagens presentes ali. Por exemplo, se eu não me engano, no Aranhaverso 2, você vê algum frame, em algum momento do filme, que quando a Gwen tá fugindo do Miles de algum lugar, o Miles ele tá meio que se esforçando para que a mão dele fique segurando a mão da Gwen, entendeu? É um pequeno detalhe bobo, pode até parecer um pequeno detalhe bobo, mas é um detalhe que enriquece a trama do filme, enriquece os personagens e torna uma obra mais interessante de você ver os pequenos detalhes presentes ali. Por exemplo, no Aranhaverso 1, quando o Peter toma um choque, não aparece o esqueleto dele, aparece todo o sistema nervoso dele, que é o correto a se mostrar. E os pequenos detalhes, eles são importantes, pois caso você queira contar uma história, contar um final, deixar claro algum personagem ou fazer alguma surpresa, esses pequenos detalhes deixam tudo mais interessante. Um exemplo disso, um foreshadow. O que é um foreshadow? Um foreshadow você vai dar indício sobre a ação de um personagem, sobre o que é esse personagem, até mesmo sobre o final da história pro leitor, só que de uma forma indireta. Você não vai jogar na cara da pessoa quais são as intenções, o que vai acontecer. Não. Você vai meio que dizer por metáforas o que você tá fazendo ali. Você pode usar metáforas, você pode usar piadas, você pode usar arte, desenho, só isso, o que for. Isso vai da sua criatividade. Vou dar um belo exemplo disso. No Hora de Aventura,
a gente tem o pai da Marceline. E o pai da Marceline, na primeira vez que a gente vê ele, a gente tem uma cena onde, quando ele vai pro castelo do Rei Gelado, ele quase se caga na calça quando vê o Gunther pela primeira vez. Porque quando ele vê o Gunther, ele fala o seguinte: você é a criatura mais maléfica que eu já cheguei a ver. Maligna que eu já vi na minha vida. Você é horrível, você é um monstro. Você é pior do que eu, e eu vim do inferno. Aí a gente que tá vendo aqui... Eu não consigo conceber isso. Como é que um cara do espaço pode ser pior do que um demônio infernal? Tipo, caralho. Então, se você for parar pra você pensar, o Cthulhu, ele é pior do que muito monstro do inferno que você tem por aí. Se você for parar pra você pensar. Aí a questão do Cthulhu, ele entra na mente humana, né? Ele cria pesadelos, reais. Aí você fica com a cabeça do Lovecraft. Aí, continuando, aí a gente que vê esse episódio, a gente pensa da seguinte maneira: poxa, deve ser uma piada, não deve ser nada demais, nossa, é o escritor tirando a gente pra bosta, essas coisas. Aí depois, quando você vê a lore do desenho, você vê o que é o Gunther de fato. Pô, você tem um plot twist, você fica assim: caralho, o Gunther é isso mesmo, porra, eu não esperava. E isso já foi revelado. Eu não achei que era uma piada, tipo, ninguém levou a sério. Então, isso é que é a graça, porque o Foreshadow te permite você fazer isso. Às vezes você pode ter contado até o final o destino de um personagem com o Foreshadow, mas isso depende da forma como você trabalha com isso. Um exemplo que você dá: Poder Sem Limites. O filme que tem os moleques que controlam as coisas com a mente porque encontraram um cristal no meio do nada. Cara, já vi. Cara, se você reparar no começo do filme, você já tem o final do Andrew. Porque em um dos desenhos que você tem no quarto do Andrew, é um cara com um pedaço de ferro ultrapassando o corpo dele. Tipo assim, nossa, é algo que tá passando, não passando, mas tipo, tá atravessando o corpo dele, meio que matando ele. Prazer, isso é um foreshadow mostrando qual que é o destino do Andrew. Tá jogado na nossa cara, um pequeno detalhe que estava ali, mas assim, como a gente... Eu adoro fazer isso, colocar coisas junto que são importantes no futuro. Então, eu amo fazer isso. E é legal você fazer isso, porque isso demonstra, isso faz a pessoa querer reler a sua história pra ver todos os pontos que ela perdeu. Pra ver, caralho, tava na minha cara e eu não vi. É muito bom fazer isso. É gostoso, deixar a sua obra mais interessante. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas é algo que a gente precisa, que a gente pode fazer e que pode tornar interessante, que pode tornar a experiência de leitura com a obra algo mais gratificante, algo mais apreciável. Não sei se podemos dizer desse modo. Entende? Sim, pode. Outros pontos que eu queria comentar muito pra gente chegar nessa reta final do programa é o seguinte. Cara, é um tema que um tempo atrás se tornou um tópico muito grande por conta do novo Star Wars, por conta da Rey e tal, que é a Mary Sue. O que é Mary Sue? Mary Sue, o que é Mary Sue? É o seguinte, a Mary Sue, às vezes feminina, às vezes acontece comigo também. Só que atualmente mais presente com mulher. Que é o seguinte, beleza, nós temos uma protagonista feminina em nossa obra. Quando nós temos essa personagem feminina em nossa obra, ela consegue fazer tudo sem esforço nenhum. Ela é foda, ela consegue, por exemplo, enfrentar um puta de um desafio foda com extrema facilidade, e tudo ali é feito a favor dela, como se ela tirasse um D20 o tempo todo, e se ela tivesse um Deus Ex Machina no rabo. E pra quem não sabe o que é Deus Ex Machina, é basicamente uma forma do autor salvar o personagem no momento que era pro cara tá morto. Sabe, é tipo, por exemplo, você tá jogando roleta russa e quando você tá prestes a tomar um tiro, a arma trava. É tipo isso. Sim, exatamente isso. E é um problema grande, porque existem muitas obras que tem ali essa personagem, esse tipo de personagem. Uma obra que eu gosto muito que tem isso é Mad Max Estrada da Fúria, Furiosa. A personagem é maravilhosa, muito bem construída. Só que ela é muito bem construída. Ela passa por dificuldades da mesma forma que o Max passa. Só que aí você tem exemplos da She-Ra, por exemplo. A She-Ra da Netflix? A She-Ra da Netflix. Você não sente que ela passou por desafios, às vezes é um tópico muito sensível de tocar mesmo, porque algumas pessoas levam muito de personagens femininas fortes, que começaram a surgir bastante esses tempos, mas que já existia há muito tempo. Eu lembro da primeira personagem forte feminina que eu lembro de ter conhecido, foi a própria Casca. Antes mesmo eu conheci Berserk, quando eu só procurava imagem na internet pra desenhar. Então,
Desde muito tempo sempre existiu essas personagens. O problema é a forçação de barra, o roteiro mal escrito que dá a impressão da personagem não ter desafio. Ela é uma deusa imparável, incontrolável e determinada a destruir tudo até chegar ao seu objetivo. E não tem desafio, não tem uma motivação. Não é que não tem uma motivação, é que o roteiro porco, desleixado, mal feito, impede da personagem de ser bem explorada, de ser interessante. Por exemplo, a Mulan. Vamos pegar a Mulan do filme e do desenho. A Mulan do desenho comeu o pão que o diabo amassou, foi lá, porra, teve que provar, teve que fazer os mesmos testes que os homens pra ter que continuar no exército, pra não ser expulsa. Tava tudo pra o pai dela não ir pro exército. A Mulan do filme. Eu sou foda desde criança e ninguém me para. Não tem desafio, não passa por uma dificuldade. Às vezes a personagem até tem um desafio, mas ela passa tão facilmente que você não sente quase nada. Exemplo de personagem que é muito forte que eu acho desnecessário. No filme King Kong, atualmente que saiu, de King Kong The Empire, a gente tem a Scylla. A gente tem também o... Como é que é o nome daquele monstro marinho bíblico? Se o nome dele, não é Tiamat. Tiamat é do Caverna do Dragão. Pera aí. Não, tem um titã chamado Tiamat também, mas eu tô me confundindo. Bom, basicamente temos dois inimigos formidáveis, dois titãs. O Godzilla derrota a Scylla em 5 segundos e depois ele derrota o monstro do mar, que é a serpente gigante, em menos tempo ainda. O filme poderia ter mais tempo de tela. A gente queria ver as habilidades da Scylla, a gente queria ver as habilidades do Tiamat, de todos esses personagens, e eles morreram muito facilmente. Eu achei isso muito paia, eu achei muito porco, tá ligado? Você tem a probabilidade de criar uma luta incrível envolvendo titãs novos, que o pessoal tá louco pra conhecer suas habilidades, suas peculiaridades, e no final a gente tem uma luta fraca, rápida e sem sal. A gente queria ver basicamente o que aconteceu no Godzilla, o Rei dos Monstros, que é a sequência do Godzilla de 2014. Ou melhor, as lutas dos titãs e os Jaegers de Pacific Rim. Sim. Um tempo de tela de pelo menos 5 a 10 minutos para cada inimigo lutado. Pô, o filme é bom, só que é muito mal aproveitado esses inimigos que surgiram. Pô, a Tiamat morreu com uma baforada. Rápido pra caramba, a gente nem pôde ver o que ela fazia. Isso é muito tá ligado? A gente gosta de ver o boss passando por dificuldade. A gente gosta de ter o desafio, a gente gosta de ver toda a produção, não a produção, mas todo o caminho que é feito até chegar no final, aonde o herói, o protagonista, ele vai enfrentar o seu desafio final, onde mesmo ele vencer no final, ele tem dificuldade. Você tem a sensação de, será que ele vai vencer? Será que ele não vai? E aí, o que vai acontecer? Será que vai dar tudo certo? Será que não vai? Isso é uma das coisas que a gente fica com essa dúvida, que é gerada essa dúvida na gente. Outra coisa que as pessoas têm muita dificuldade quando se trata de escrever uma obra é criar tensão. O problema da tensão naquele momento. Por exemplo, o Thanos contra o Tony Stark no final do Guerra Infinita, do Ultimato. Cara, aquela construção de cena, o momento que o Tony Stark, um ser humano normal, sem poder nenhum, só com armadura tecnológica, foi com uma divindade, com todas as joias da realidade, e pegou a construção de tensão naquele momento é tão foda que você sente como se você fosse explodir de tão tenso que é. Então, a construção de tensão é algo muito importante também quando você está construindo uma obra. É algo que vai fazer diferença. Por exemplo, se tem um inimigo novo, chegou, a gente está apresentando o inimigo final da obra. Cria tensão na apresentação dele. A famosa... apresentação. A apresentação. É foda, apresenta de muito foda. Por exemplo, Darth Vader. Quando a gente conheceu o Darth Vader, a introdução do Darth Vader era foda. Você vê ele todo imponente, com sua capa preta, todo mundo tendo medo dele, você sente a presença ali. Ele não é introduzido de qualquer jeito. Entendeu? O melhor exemplo possível. Slade no desenho dos Jovens Titãs. Quando a gente é apresentado pro Slade, a gente fica com um cagaço do Slade. Porque tem um sentimento de urgência sobre quem é esse ser, por exemplo. A galera fala assim, o Slade mandou a gente. Cuidado com o Slade. Quando o Slade te pegar, você vai estar fudido. Porra, não, o Slade é foda, o Slade é brabo. Porra, o Slade dá medo pra caralho. Porra, e quem vê o desenho vê que o Slade não é um vilão qualquer. Cara, eu digo até com sinceridade, o Slade, do desenho dos Titãs, dá um pau no Exterminador, que é o vilão, que é a versão dos quadrinhos dele. E isso é um jeito foda de você apresentar o personagem, porque por mais que a gente não tenha visto o personagem pessoalmente, a gente
tem uma visão sobre, beleza, quem que é esse cara, o que ele faz, qual que é a índole dele e o que a gente pode esperar dele. A gente pode temer ele, do que ele é capaz, entende? Isso é uma apresentação foda. Sim. A construção, como diz o Poe, a entrada heróica às vezes pode derrotar o inimigo antes mesmo de você dar um golpe nele. Sim. Faz a apresentação. Porque a primeira impressão, é o famoso caso, a primeira impressão é tudo, cara. Sim. Todo imponente, cara, ninguém vai te peitar. Ninguém vai te peitar. Porra, se você pega o Darth Vader na sua frente, você vendo ele chegando... Mano, imagina você sendo um rebelde. Você é um rebelde, você tá com os planos da Estrela da Morte. Tu nunca viu o Darth Vader na sua frente. Do nada você vê um monte de Stormtrooper matando teus colegas e do nada você vê um bicho preto de 1,90m chegando na tua frente com uma espada vermelha que corta tudo e todos, chegando na sua frente... Num corredor fechado. Num corredor fechado, escuro, perguntando o seguinte: cadê ela? Onde tá ela? Me fala agora! Porra, você fica com cagaço. E detalhe, é o único asmático que você tá cagando de medo pra ele. O Darth Vader é deficiente. Ele é PC. O cara respirou fumaça de vulcão, cara. O cara respirou o pior vape possível. Ele é asmático. O braço dele é mecânico. 90% do corpo dele é máquina. E o cara, ele chega assim, ó, cadê ela? Ela quem? Cadê ela? Cadê a Princesa Leia? Porra, que isso? Isso é uma introdução foda de vilão. Introduções desse jeito marcam. Torna um personagem mais interessante, mais vasto, mais fascinante, mais interessante. Eu recomendo. Você fica preso e querer saber mais dele. Sim, você tem um tesão maior de você querer saber, conhecer mais sobre o universo, a história, os personagens e muito mais. Isso é um pequeno fator que faz realmente diferença e que você, ouvinte, tem que ficar por dentro disso. Tipo, conhecer mais sobre como você pode explorar isso melhor em sua história. Agora, chegando na reta final do programa, o Marreco, você tem algum material complementar para estudos que os ouvintes poderiam usar para aprimorar a sua técnica de escrita, de storytelling, de criação e desenvolvimento de personagens? Tem alguma escrita para passar pro pessoal? Cara, nada muito fora do que já é propagado muito por aí. É você estudar, manter o foco no que você está fazendo, você procurar a área que você vai usar para seu world building. Por exemplo, eu usei a era medieval, a Idade das Trevas, e nisso tudo você tem que focar no estudo, aperfeiçoar. Nunca, jamais se sente acomodado. A partir do momento que você está acomodado, você está estagnado na sua evolução. Mantenha o foco, estude muito o mundo que você vai criar, crie suas leis, o world building completo e crie seus personagens mais inspirado possível, mas também saiba colocar detalhes que diferenciam todo o personagem que você criou. Não tem muito o que falar além disso mesmo. Eu vou ser honesto com vocês, ouvintes. Mesmo que minha área que eu atue seja, que eu tenha mais conhecimento e paixão seja os quadrinhos, eu acho que tem coisas ali que você possa dar uma olhada, assim, inspirar e você querer desenvolver algo pra você, né? Eu vou dar um exemplo. Eu recomendo pra você a trilogia de livros de Secando Quadrinhos de Scott McCloud, aonde, se você gosta de aprender a história dos quadrinhos, escrever, desenvolver histórias e tudo relacionado à área dos quadrinhos em si, eu recomendo. Tá lá pra você pode ler, você pode consumir e você pode até aprender muita coisa com que os conteúdos presentes ali. É foda que é meio datado, porque foi escrito e desenvolvido nos anos 90, mas eu acho que se você olhar bem e filtrar, você tem... não é tão datado assim, pô. Cara, não é tão datado assim. Que faz 30 anos... Faz 30 anos. Mas não é... sim, é datado, mas tem umas obras ainda mais antigas do que essas que são bem mais datadas. Tem isso também. Eu recomendo também, se você quiser... o foda do Secando Quadrinhos é que você encontra muita coisa que tá infelizmente usada porque o livro não foi republicado aqui no Brasil e você encontra só as edições originais. Se você comprar na Amazon, pode ser um pouquinho caro a sua compra, mas se você der a chance de encontrar no sebo ou na biblioteca, é 10. Leia, pelo amor de Deus. E se você não conseguiu achar esses livros, eu recomendo pra você um livro de quadrinhos do Will Eisner, que, cara, ele explorou bem, ele dissecou bem os quadrinhos, ele explicou bem como é que ele faz pra desenhar, escrever uma boa história, escrever bons personagens, e tudo presente ali pra criar uma obra incrível, fantástica e fenomenal.
Você também pode procurar o canal do Rafa Pinheiro no YouTube, que ele é um quadrinista brasileiro, que ele desenvolve boas histórias, ele tem até alguns projetos solo interessantes, e ele pega e ele disseca os quadrinhos passo a passo, e ele explica pra você de uma forma que às vezes talvez não fique tão simples assim, pode ficar até meio vago alguns trechos dele, não sei, é a sensação que eu tive vendo os vídeos dele, mas que onde você consegue entender alguns conselhos que ele quer passar pra você desenvolver uma boa história, pra você ter o melhor aproveitamento possível com os seus personagens do seu universo. E minha última recomendação, o homem, a lenda, a pessoa que não tem como não falar dele, Jurandir Gouveia, que, cara, foi o maluco que brotou do nada no YouTube, ele veio do nada e conquistou todo mundo. Onde o cara chegou pra gente e explicou de uma forma bem simples, bem didática e bem honesta e sincera sobre... beleza, você quer desenvolver bons personagens, você quer desenvolver um bom romance, você quer desenvolver um bom final, uma morte interessante, olha aqui alguns exemplos, olha aqui o que é certo, o que é errado, o que você tem que fazer, o que você não deve fazer, e pronto. E são vídeos que não são nem longos, não tem nem 40 minutos, são vídeos que você pode assistir para você se divertir, para você se entender. E você tem um aproveitamento muito incrível de tudo o que ele está te passando. O Jurandir, ele é um homem que ele já tem experiência na área de escrita, de desenvolvimento, com letras, lendo diversas obras que, tanto boas quanto ruins, que, cara, tem um impacto muito grande, seja um desenho, seja um anime, seja uma animação dos anos 80, ou seja até mesmo um clássico pós-moderno. Ele tem basicamente um peso para falar e ensinar para vocês a ver o cinema de uma forma diferente, sabe? Isso que eu acho incrível. E esses pequenos detalhes que a gente está citando aqui para vocês hoje, às vezes até muito pouco com o que você pode aprender com ele. Eu recomendo você, se você não tiver dinheiro ou não tiver recurso para consumir essas obras, você maratonar o canal dele e aprender até mesmo muito mais com isso. Eu recomendo mesmo, de coração, tudo isso que a gente tá passando para vocês. E detalhe, chegando na reta final do programa, ouvintes, o que vocês precisam saber? Cara, não tenha medo de arriscar escrever uma boa história. Entenda, nem sempre você vai conseguir escrever boas histórias sempre. É ok isso acontecer, acontece com todo mundo. Às vezes escritores incríveis, eles têm algumas obras que às vezes não são tão boas assim, ou que são até mesmo um pouco fraquinhas ou abaixo da média. Isso acontece com todo mundo. Frank Miller entregou pra gente o Batman Ano 1, entregou pra gente o Cavaleiro das Trevas, entregou pra gente o Ronin, os 300 e outros quadrinhos fantásticos, mas ele também entregou pra gente o Cavaleiro das Trevas 2 e Holy Terror. Então, tipo, é bem triste, mas isso não apaga, isso não mancha a carreira dele, porque ele é um homem que ele escreveu boas histórias, desenvolveu boas histórias e que faz um trabalho bom pra caralho, entende? Você pode até se cobrar. É foda. Eu sei como você se dizer que é o seguinte, porra, cara, eu fiz uma obra que poderia ter sido melhor. Eu fiz uma obra que não teve um resultado legal. É foda. Eu sei que acontece. Eu sei que é triste. Eu sei que você fica magoado, você fica chateado, você fica se cobrando o tempo todo. Mas entenda, é normal isso acontecer. E quando isso acontecer, tente reagir isso da melhor forma possível, porque senão isso vai te afetar e você vai ficar maluco. E você vai ficar maluco. E você vai virar um perfeccionista o tempo todo, ou você nunca mais vai querer escrever no Word, no Notepad, ou botar suas histórias. Ou pior, você vai entrar em um looping de refazer aquele texto inúmeras vezes, estragando roteiros bons e criando roteiros melhores, ou ficar naquele roteiro da mesmice que no final das contas está bom, mas você se julga com algo ruim. Então, se joga de cabeça, faz o que você quer fazer com aquele mundo, com aquele universo, com aquilo que você escreveu, e vai em frente, cara, porque sem arriscar, a gente não tem história pra contar. Então, cara, se permita arriscar. Claro que eu tinha que terminar com a fala filosófica. Foi mal. Não, você vai Não, eu falei que... Não, eu já tinha terminado, eu falei que... Claro que eu tinha que terminar com a fala filosófica. Tá. Então vai ter que conseguir. E o que acontece? Gente, se você tá começando agora, os conselhos que eu dou. Não começa com uma história mega elaborada, incrível, uma epopeia gigante, um clássico pós-moderno, que vai mudar a literatura para sempre. Não. Comece com histórias simples. Às vezes o simples você encontra muita história boa. Não precisa ser o simples vagabundo, mas o simples bem planejado, o simples bem feito. Vai lá, conta o melhor que você se dedique, lógico, ao ponto que for mais viável para você.
às vezes boas histórias, cara, não são tão, nossa, mirabolantes assim. O Rock, ele basicamente era uma história de um boxeador fudido que basicamente conquistou o mundo. Sim. Entende? E você pode contar uma história simples, você pode contar uma história simples de um médico, de um advogado, de um, sei lá, de um professor, de algum aluno que quer passar de ano. Isso é viável, isso é ok. Mas você sempre pode fazer algo interessante e bem elaborado ao ponto de que, no final, essa história não seja só uma simples história, mas seja a história. Uma história que possa marcar a vida de diversas pessoas, que possa ensinar algo para elas. Eu acho que o ensinamento mais importante que eu vou passar para vocês, ouvintes, toda história, ela sempre te ensina algo no final. Sempre. Sim. Porque nunca é algo vago, nunca é algo que vai fazer gastar seu tempo fora. É sempre algo que vai te ensinar algo. Sempre quando você for começar a escrever, você pense no tema do que você vai escrever e o que você quer no final. Não deixe escrevendo as coisas sem parar, porque se você não pensa no final, ou como as coisas vão chegar lá, você vai embromar, criar muitas coisas e no final vai estar com um livro de 100 páginas, às vezes com coisas já repetidas ou com alguma coisa clichê, às vezes você perde a linha. Então, antes de escrever, pense e raciocine no começo, meio e fim da sua obra e como você vai querer que as coisas andem. Senhoras e senhores, amém. Obrigado. A coisa que eu tenho para dizer para vocês no final é: sempre na sua história tenha o que nós aprendemos com isso tudo. Qual é a lição de moral? E no final, do que essa história se trata? O que... Ai, meu Deus. Porra, vai acabar essa história com uma puta de um final foda. Um gancho, mas eu perdi. Respira e pensa. Ai, Deus. Respira e pensa. Basicamente, o que eu ia falar é o seguinte. Ouvinte, após concluir a sua história, sempre pense o seguinte. Quando for planejar a sua história, sempre pense o seguinte. O que a sua história vai ensinar para as pessoas? O que toda essa jornada tem a intenção de contar pra gente? O que vai ter nela que vai mudar a nossa vida? Sempre tenha isso em mente, porque essa história, o ensinamento que ela tem prestado pra gente, às vezes é o que vai definir uma pessoa a gastar 3 horas da vida dela no cinema para sair de lá satisfeito no final. Porque tem gente que gasta às vezes 1h30 e se arrepende. Mas tem gente que às vezes gasta 3, 4 horas no cinema e tem a melhor experiência da vida dela. Isso é o poder de um bom roteiro. Esse é o poder do storytelling. Exatamente. E senhoras e senhores, é com esse final que eu encerro esse programa. Muito obrigado a você que escutou até aqui. E muito obrigado, Marreco, que topou participar aqui do programa de hoje. Eu que agradeço. Especial, que, cara, foi incrível a sua presença aqui. Eu sinto muita saudade de falar com você de novo. E, cara, pra quem não sabe, a gente não se fala desde o ano passado que a gente gravou. Sim. Poxa, o Papo Fantasma é muito bom ver o Marreco aqui de volta, trocando um papo, jogando conversa fora e tendo aqui um espaço aqui com vocês. Pessoal, todos os nossos links vão estar na descrição. Se você quer ter contato com os meus trabalhos, com os trabalhos do Marreco, com nossas redes sociais, com as redes sociais da Vitória, tudo vai estar na descrição. Esse programa foi um pouquinho curto por conta do horário, eu vou ter que sair daqui a pouco. Mas se vocês gostaram dele, a gente pode até trazer alguns programinhas extras e com isso até explorar mais sobre o assunto da escrita. Tudo isso depende de vocês. Se você gostou desse programa, amou ele e quer ver mais sobre assuntos de escrita e desenvolvimento de histórias e personagens, por favor, coloca na descrição. Porque, cara, isso vai motivar muito a gente a produzir mais, a criar mais e trazer mais conteúdo para vocês sobre isso. Seu comentário é muito importante. Sim. Antes de ir, queria dizer que anões são fodas e elfos são gays. Aceita. Continue. Elfo é meu caralho. Quando você conhece o Eric, você fala que todo elfo é foda. Mas eu concordo, tem muito elfo que é feminato. Meu Deus do céu. É caralho. Ai. Senhoras e senhores, muito obrigado pelo programa de hoje. E nós nos vemos no próximo episódio do Meteora Cast. Tchau, pessoal. Até a próxima.